Zé Luiz Les diz boa tarde. Tô terminando mais um cafezinho, porque tá entrando no ar o Joga nas 11, aqui pelo R7, pelo Play Plus e também pelos Desimpedidos. Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, futebol, muito bom humor. No programa de hoje, o que nós vamos falar? Corinthians campeão, gente! Ah, beleza! Para isso, eu tenho ele, Lucas Faraldo, com sua camisa linda da Holanda. Palmas Apenas uma pro Lucas. coincidência, apenas uma Boa. coincidência no dia de hoje. Palmas ao Lucas Faraldo. Ah, mas é bonita mesmo Fala- essa camisa. Critica agora o Memphis, quero ver. É. Não tô ouvindo, hã? Rudy Landucci também. Eu Diga quero lá, boa tarde Zé do Luiz. Neto. Boa tarde do Neto. Pô, é verdade. É verdade que o Rudy se ferrou, ia fazer o react da derrota do Corinthians ganhou. Chupa Rudy Lambrusco. Não, eu posso falar, eu tinha um merchan pago. É Pela mesmo? derrota, Já perdi dinheiro. pela derrota? Mas você não pode negociar pela derrota. Você tem Não, mas eu não, neutro. mas o dono do merchan me avisou ontem. Ah, É só tá. se perder. Eu falei, beleza. Ah, que bom. Legal. Bom, enfim, ele, porque eu falo sempre que o Faraldo viaja, mas esse aqui viaja. Esse aqui tem o passaporte de acesso livre em qualquer lugar deste país. Eu tô falando de Danilo Souto, palmas pro Danilo. Muito boa tarde. Salve, rapaziada. Tamo na área mais uma vez. Que da hora. Gente, vamos falar de muita coisa. Ah, deixa eu falar das arrobas, tá? Olha só, arroba, vou colocar aqui quando eu aparecer, aqui ó, bem aqui embaixo vai aparecer arroba Desimpedidos, tá? Agora arroba R7 Esportes, arroba Record Plus e também arroba Portal R7. O nosso programa, além de estar no R7, além de estar no Record Plus, está também ao vivo no YouTube dos Desimpedidos. E lá tem um chat que você pode até combinar um churrasco de fim de ano, se você quiser, faz amizade e também mandar coisas pra gente, criticar, elogiar, tal, né? Bom, é lógico. Ô Zé, antes de você começar com o seu roteiro, vamos falar de Corinthians hoje. Vamos falar de Depois, dá uns 10 minutinhos pra gente falar da crise do São Paulo. Não, Não, ó, sabe por quê? não, Sabe por quê? peraí. Dia Não, disso. não, O não. palmeirense, ele Ó, precisa sorrir de alguma maneira. Olha isso aqui, olha Não isso é aqui. dia, Olha aqui, ó. Rude. Tá vendo esse aqui, ó? Esse bife maior? Sim. Essa é a crise de São Paulo. Eu Tá. falo, ó, já vou até adiantar. É só um eu pedido. falo. É incrível. Aí eu termino com uma pergunta que eu vou falar. E aí, Danilo? Porque Tá, daí o Danilo continua, entendeu? E aí, Danilo, a situação? E aí, Danilo, aí o Danilo Zé, obrigado. Olha o meu pelo, final pelo de ano pedido. como é que tá, velho. Obrigado pelo respeito e pelo pedido. Pelo menos Tá 5 sendo. minutinhos. Tá sendo atendido, tá? Tá bom. Bom, gente, Corinthians campeão da Copa do Brasil de 2025. Que ano louco. A gente vai falar bastante. É impressionante. Não é? Vamos Que combinar? impressionante. meu Quem Deus. poderia imaginar? O Timão venceu o Vasco 2-1, gols do Yuri Alberto e Memphis. Olha que final de campeonato. Yuri Alberto e Memphis fazendo os gols e garantiu o tetracampeonato da Copa do Brasil, além de garantir uma vaga para a Libertadores 2026. No ano passado, o Corinthians tinha 0,01 chances por cento de participar da Copa do Brasil. Não só ganhou, como vai para a Libertadores. Enfim. 0,04, não era? Coisa Era, assim? era bem louco. 004. Nossa senhora. Um monte de gente deu como virtual eliminado, porque era virtual Era. eliminado. Só conseguiu porque ganhou aquelas 9 seguidas. É, Se não tivesse exato. ganhado as 9 seguidas, não ia pra Liberta, não teria se Você classificado. tá louco por quê? É mudança de tempo Mudança em de São tempo. Paulo, né? É complicado. Faz Eu frio, vi. faz calor. Eu vi no teu Instagram. Escuta, o título é do Dorival, claro, né? Mas o Dorival entrou depois do Paulista. O Corinthians conquistou 2 taças. O Paulista, em cima do Palmeiras, e agora, no final do ano, a Copa do Brasil. Tem algum percentual de Bob pai e Bob filho, dos irmãos, do pai e filho que dirigiu o Corinthians antes do Dorival? Ah, eu acho que tem. Se for pegar a espinha dorsal, espinha dorsal. Não dá pra cravar os 11 titulares, porque, né, o Garro teve um ano muito difícil, por exemplo. O Bidon, acho que surgiu muito forte na mão do Dorival. Mas, de forma geral, é o mesmo time, a mesma espinha dorsal, a defesa é exatamente a mesma. Até porque não podia contratar ninguém. não né? podia Por contratar. conta do transfer Mas aí eu acho que o ban. grande É o o mérito, grande mercado também do acho. Corinthians Sim. é ter segurado os principais jogadores. O Corinthians passou por uma reformulação de elenco, muita gente foi embora, né? Acho que o principal a nível de economia o Coronado, mas foi um bonde embora do Corinthians nesses últimos 12 meses. E aí enxugou o elenco, alguns meninos da base tiveram que aparecer para suprir ali as lacunas, mas o time titular é o mesmo do ano passado. Então não dá para tirar. E o jeito de jogar, essa parada de ser copeiro, é um time copeiro, é um time que nos pontos, é um time que joga sob pressão. É muito notório Eu isso. falei Quando o isso Corinthians É louco. a gente concordou disso. Louco. É um time que, quando ele é favorito, ele dá aquela decepcionada. E quando ele é azarão, visitante, desacreditado, tá em desvantagem, não é o favorito, pô, aí parece que ele joga mais confortável.
Parece E isso já era com o Ramon e com o Emiliano. Eu vou colocar os números do jogo de ontem para a gente falar com base também um pouco nos números, que eu quero saber o que vocês acharam do jogo em si. Vasco 1, Corinthians 2, posse de bola do Vasco 62 contra 38 do Corinthians, finalizações 19 do Vasco contra 6 do Corinthians, chutes efetivamente ao gol. 4 do Vasco, olha os 2 gols ali. 2 do Léo Corinthians. Jardim fez uma defesa. Escanteios 5-1, passes 486 do Vasco, 312 do Corinthians, faltas 13-16. Deu o quê? Reflete o que foi o jogo mesmo, né? Foi O Vasco exatamente. jogando em casa, o Vasco jogando na frente do seu torcedor e o Corinthians fazendo o que tem feito de melhor, jogar fora de casa, né? Eu quero destacar o torcedor corintiano, viu, Zé? Porque, pô, eu tive lá o ano inteiro, já tem alguns anos que eu frequento a Arena Neoquímica, e um ano de tantos problemas, de tantas polêmicas, de impeachment, de troca de presidente, de escândalos de corrupção dentro do clube, de desconfiança em Yuri Alberto, em Memphis Depay, no próprio Dorival Júnior, no próprio elenco, torcedor criticando muito as escalações do Dorival, até nas últimas rodadas, né, na primeira partida da final, o que eu ouvi do corintiano reclamando do Dorival Júnior, então acho que o torcedor Eu corintiano... reclamei. Mas isso é normal e é natural. Eu achei que ele escalou mal naquele jogo e escalou bem ontem. Exato. Então a gente tem que parabenizar o próprio torcedor corintiano que empurra o time. A gente vê isso no estádio e o quanto é importante a torcida atrás do clube, atrás do time, dando força. E o Dorival Júnior, né? Tetracampeão da Libertadores, Vai falar o da quê, Copa né? do Brasil. Não, Vai falar o Rudy, quê você dele, que cara? Não conhece tem o que falar. bem e Cara. você sempre defendeu o trabalho. Não, ô Zé, não é né? defender o trabalho, eu tento ser racional. Eu criticava É. e você... Não, mas assim, não, Zé, eu nunca. E é engraçado, eu nunca fui contra a sua opinião. Eu sempre tentei trazer pra você o outro lado. Um contraponto. Exatamente, contraponto. Agora, tem os prós e os contras, inclusive do Diniz, que eu achei que não ia continuar no Vasco, mas eu acho que o Vascaíno pode ficar tranquilo que o Diniz não fez um trabalho ruim acabou depois no final do ano. O que eu falo dos jogos, os dois confrontos. Se a gente falar de bola, futebol, nos dois jogos eu achei o Vasco melhor, porém, eu achei o Corinthians jogando uma final, principalmente ontem, e o Vasco não jogando uma final. O Vasco ontem, em alguns momentos, desconcentrado, e o Corinthians full concentrado. O Corinthians parecia um time mais malandro, mais Eu experiente. achei isso também. O Corinthians, quando precisou fazer a partida, ele fez. O Vasco era um time mais bonito jogando, gira a bola tal. O Dorival até assumiu um risco com 4 volantes, que se perde, a gente já fala depois, mas também... 4 deu certo. volantes, aí deu certo. E um dos volantes fez uma jogada de Messi genial. Então, assim, o que eu falo é o seguinte: o primeiro gol do Corinthians, 100% mérito do Corinthians, mas assim, você não pode ter um centroavante sozinho no meio da zaga no lançamento do meio de campo do lateral. Então, assim, ali é um time muito concentrado contra outro time ali meio avoado. E aconteceu 2 vezes. Duas o Yuri vezes. perdeu o gol Yuri depois. perdeu um gol feito Mas também. o Corinthians, eles colocam. É muito confortável pro Corinthians jogar dessa Não, forma. pro Corinthians, assim, Dessa forma mais reativa, desse Perfeito. antijogo, entre aspas, que você fala da que faz malandragem. o gol, mas o que eu falo é, o Vasco, o próprio lance do Bidon é genial, mas, cara, você tá no meio de campo, faz a falta. Ele tentou. Não, Ele mas tentou. ele tentou de uma maneira muito inocente. Ele toma. Porque o que eu falo é o drible seguinte: foi muito. na hora que o desconcertante. Bidon vai muito receber a bom bola o de drible. costas, já janta o cara ali. Ele deixou o Bidon. E aí, tenta E aí dar o é carrinho, genial. já era. O que eu falo é o seguinte: eu acho que de bolas, tô falando de futebol, o Vasco foi melhor. Só que, cara, é final. Final, Sim. você não joga. Final você ganha. Você ganha. E aí sim, aí vem o Depay, aí vem jogadores como o Martínez, que fez um baita jogo. Como jogou o Martins, eu sempre Carrídio, mas falei que eu falava Então- José Amarelo Martins, que ele sempre levava um amarelo, Então, mas- botava tudo a Exato, perder. mas só pra resumir o que eu tô falando, essa pra mim é a grande diferença nas horas decisivas do ano do Palmeiras e do Corinthians. O Corinthians teve jogadores cascudos que seguraram a bronca. O Palmeiras tem muita molecada muito boa, só que na hora que precisou, Não segurou. não segurou. Então eu acho que isso, Boa essa análise, montada Rudy. do Corinthians foi muito boa. Deixou um time experiente com a molecada, que deixa o Bidon sair jogando, mas tem o Martínez, tem um, né? Enfim, deu E certo. só uma coisa, para não ficar, né, antes de você falar, as críticas, né, o Dorival, depois eu vou pôr a entrevista dele se der tempo, ele falou, e ele tem toda a razão, né, quando a coisa vai para o pessoal e tal, mas as críticas são merecidas, né, o Corinthians, no brasileiro foi um horror,
no jogo anterior foi horroroso, não teve time, foi vergonhoso e tal. Agora, realmente ontem eu achei que ele escalou bem e, além disso, o time correspondeu. O Martínez jogou muito, os dois laterais, Bidu Não, eu e acho que Mateuzinho, o Bidu jogaram até foi um muito. pouco abaixo do que ele tava jogando, mas o Mateuzinho Mateuzinho é compensou do outro Mateuzinho lado. O compensou. Gustavo Henrique jogou muita bola. Gustavo Henrique, cara, acho que Gustavo ele foi Henrique é muito bom embora. zagueiro, é Ele muito deve bom estar zagueiro. até agora com uma bolsa de gelo na testa, porque ele não perdeu uma subida de cabeça. É, não, impressionante. Ele é né? muito alto, ele tem uma imposição para Achei além que foi disso. interessante o que o Dorival fez quando o time ficou baixinho, vamos dizer assim. E ele começou a ver que o Vasco só mandava a bola, e ele começou a mudar, colocar só a altura, porque Gente falou: mais eu alto. vou aguentar os últimos 10 minutos aqui. Ah, mas ali... A de sacada de ter colocado o bombardeio. Angileri ali pra Isso, frear o Paulo Angileri. Henrique. Pô, E podia ter e tomado o gol. Teve um duelo individual ali que o Angileri, mano, ele deita pra cima Então, mas é do o que eu Paulo Henrique, falo. o Paulo Henrique já tá cansado, então é uma leitura do Aquela bola Dorival que vai também. pro alto, se ela entra e aí vai perde nos Ah, e a pênaltis. gente tem outra história. Pô, é por isso que eu falo, futebol a gente sempre analisar. Não, é que deu certo o que Deu ele certo, tentou. exatamente. É isso. exatamente. Deu E, certo. e ficou muito claro como o futebol do Yuri Alberto tem que ser jogado dessa forma, sempre num contra-ataque. Ele Em velocidade. em velocidade. A bola sempre lançada. Ele ganhou praticamente todas É ali. muito rápido. Ele é muito Machucado, rápido. Fora as né? faltas que o Eu não Pedro Sampaio sabia. inventou que não foram Que não foram, esse exato, contra-ataque, é ele ia verdade. ombro com ombro, os caras do Vasco caíam de qualquer jeito e o Hilton marcava a falta. E não era falta. O jogo do Yuri Alberto é esse, é arrancada, é bola lançada, Mas é e bola quando na você frente. propor o jogo em casa contra um time menor? Esse é um O problema. Corinthians esse ano tem um desempenho mas aí melhor você fora de saca casa ele? que em casa, Então, esse é um loucura. problema. Talvez tenha que olhar para o elenco e entender que para jogar em casa não seja o caso de jogar com o Yuri Alberto, porque ele não consegue talvez abrir espaço. Ele tá machucado. é, Tem isso. Ele tá É, jogando tem mais com essa dor, ainda. né? Mas que ele Ontem correu ele até ontem, tomou um nossa remédio no meio. Pegar tomou. dos três ali É. da frente, ele e o Garro tiveram uma temporada de muitos problemas Todos físicos. eles aí, ele, O Garro, próprio Mendes, Mendes, jogam pela com primeira muita vez, teve dor. problema muscular no E Corinthians. você falou do desempenho do Corinthians no Brasileiro. Essa campanha do Corinthians na Copa do Brasil e do Brasileiro lembrou muito o time do Dorival em 23 do São Paulo. Não, é É a exato. mesma O São coisa. Paulo, lembra que foi para o rebaixamento, aí É, quando não o começou... brasileiro não ganhava nada, muito mal, mas na Copa do Brasil sempre avançando. Pô, e aí Mais uma vez o Dorival. O Lucas aparecia, o Lucas momentos igual o Depay aparecia. aparece. Exato, exatamente. Muito Mas parecido dá pra mesmo. passar um pano, eu acho, pro Dorival no final das contas, viu, Zé? Eu também era. Ainda É. sou crítico a algumas Não, coisas. aí ó, do outra Dorival. minha culpa, tá? Que eu vou fazer em cima, porque o Rudy muito bem falou, Zé, porque eu nunca critiquei a pessoa, tá? E eu podia aqui ficar incinerando e jogando a torcida, Não, porque eu sou rival. é, Eu não faço E isso. ele sempre elogiou, falou, não, o Dorival... E realmente, eu tenho que... Porque eu falei assim, não deu liga. Eu senti que não deu liga mesmo, Corinthians e Dorival. Mas ontem eu vi uma coisa que eu não tinha visto, que deu liga. Deu liga, Que claro. o elenco e o Dorival pelo menos foi o que passou pra mim, não sei pra você, se compraram mutuamente ali. Mas se for pegar a trajetória desse time na Copa do Brasil, nos jogos da Copa do Brasil, principalmente os grandes jogos, que se for pegar os duelos, sem menosprezar ter passado pelo Novo Horizontino e pelo Atlético Paranaense, mas os duelos contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro e contra o Vasco, eles foram isso. Foram momentos até curiosos da temporada, porque você via o Corinthians do Campeonato Brasileiro e falava, meu Deus, que Corinthians é esse contra Que o Palmeiras? desfocado, né? Que Corinthians é esse contra o Cruzeiro? Que Corinthians é esse contra o Vasco? Ainda que o primeiro jogo tenha sido mais abaixo ali. Então eu acho que é o mérito talvez do Dorival e o que o Danilo falou. É um trabalho muito parecido com o do São Paulo. Ele é questionado ontem e eu entendo a justificativa dele, ele já tinha falado coisas parecidas em outras oportunidades. Ele fala, pô, quando eu tinha bons elencos, é porque falando assim parece que o elenco do Corinthians, que ele tá, né, depreciando o próprio elenco, mas elencos mais fartos assim de opções. Ele não No tinha caso os do, pés. no caso do Flamengo É o só, caso né? do Flamengo e vai para pegar os 4 anos que ele foi campeão da Copa do Brasil, se for buscar lá atrás, do Santos. Com o Flamengo e com o Santos, ele é campeão da Copa do Brasil e é vice-campeão brasileiro. Tem um Nessas desempenho edições. melhor no Funcionou, Brasileirão. Tem um entendi. desempenho muito tem. melhor. Ele Foi briga mais pelos equilibrado, títulos brasileiros do Campeonato Brasileiro também. Sim. Que ele se defende pra falar, pô, não é que eu sou péssimo em ponto corrido. É que realmente, esses últimos trabalhos de São Paulo e de Corinthians, que o pessoal faz a comparação, eu tinha elencos curtos. E é inegável, o Corinthians com transfer ban. O Corinthians teve uma contratação desde que o Dorival chegou. Vitinho. O Vitinho. Foi perdendo ainda algumas peças no decorrer da temporada. Vários problemas de lesão. Tiveram muitos jogos do Campeonato Brasileiro que ele meio que foi forçado a colocar Dieguinho pra jogar, que acabou sendo uma Não grata tem um elenco surpresa. farto, a gente sempre falou isso aqui. O Guinegão, que surgiu como uma gratíssima surpresa também. Se o Guinegão não faz alguns André, gols que que fez tá no Campeonato aparecendo, Brasileiro. né? E O oscila, André que é né? A muito bom. molecada E ainda oscila. Oscila, tem que se o entender. Guinegão, do técnico. se o Guinegão não tem exato. aquela sequência brilhante em algum momento ali do meio do ano, o Corinthians podia ter sido rebaixado, porque no final termina o campeonato meio próximo da zona de rebaixamento. O Guinegão é importante contra o Atlético Paranaense também nessa trajetória da Copa do Brasil. Então assim, foi meio que aos trancos e barrancos no sentido de ter um elenco curto.
E aí, apesar disso, o Dorival chegou num Mas título vou de falar, Copa do Brasil. então, mas Tem é um que mérito tá. grande nisso. Aí eu te falo uma coisa. Às vezes eu dou exemplo que parece que eu quero dar o Rude, o cara que é da performance do futebol, não é. Mas a gente tem um projeto aqui da Kings League que é performance, é um micro do futebol. Eu conversei com vários técnicos. Pô, sou muito amigo do Lucha, graças a Deus, é uma alegria que eu tenho, porque eu sempre fui muito fã dele. Cara, todos eles, toda vez que eu converso, eles me falam de gestão de grupo. Isso é o primeiro, o Ancelotti é o cara. Sim. Se você comparar taticamente o Ancelotti com o Guardiola, não dá. O Guardiola é muito acima. Só que o Ancelotti tem o dobro de título. Porque o cara é um gestor. Sim. Então, assim, o Dorival, ele é gestor de elenco. E aí você pega o Felipão. O Felipão tem um ponto corrido na carreira, que foi com o Palmeiras em 2018 também. É tudo Copa. Porque na hora da gestão de elenco, a Copa faz muita diferença. Eu vou colocar Porque pra você concentra naquele jogo. Rudy, vou colocar pra é você, pra diferente, vocês, né? Quer ver? Coloca a arte do Dorival, só pra gente ver os trabalhos dele, Rudy. Que você tá... Olha ali, ó. E o Dandan também E falou. é tudo Copa, né? São É, 4 Copas do essas são Brasileiro, as né? 4 É. Copas do Brasil do Dorival, tá? Ele tem 4 e o Felipão acho que tem 4. Depois a gente vai tirar essa Isso, dúvida, são os né? únicos. Ali com o Santos 3-2 em cima do Vitória, foi aquela época que ele tinha um elenco, né? Como você falou, Faraldo. Aí, olha, você Era vai aquela pra... época do Era Neymar. aquele Santos, né? Do Que teve a Neymar. treta com o é. Neymar. né? Ali, 2022, a gente tem aquela final com o Corinthians, foi nos pênaltis, né? Mas que ele também tinha um elenco, né? Que era o Flamengo. Aí depois, com o São Paulo, ele tinha vários problemas, né, Dandan? Exato. Né? É muito Mas aí parecido foi mesmo. quando veio o Lucas, lembra? O São Chega o Paulo Lucas, ele dá um respiro. dá o um Lucas respiro, chega né? Lidar muito com o Rames bem. dá uma Rodrigues ali, que não vida, tem nada com Rames, nada. Ele não É. escala o Rames Rodrigues, e aí começa a ter Exato. até um Não, e aí ele problema. elimina Palmeiras 2 a 1. e Flamengo. O Flamengo tinha sido o algoz dele, da demissão, ele elimina. Ele elimina Corinthians, Palmeiras e Flamengo. e aí ganha do Mengo, É. né? E ali, ontem, né? O segundo jogo, a vitória 2-1 em cima do Vasco. Todas as Mas 4 Então, Copas mas você entende, Zé? do Brasil do Que Dori. quando você gere grupo, é óbvio que no pontos corridos você precisa gerir. Concordo muito com isso. Mas assim, quando você tem uma Copa, qual foi a última Copa que o Brasil ganhou? 2002. Era um baita elenco? Era. Mas era o Felipão, cara. Que é o cara que motiva naquele jogo. Ganha os caras, né? Pô, eu lembro o Exato. Palmeiras em 99. O Palmeiras ganhava do Corinthians nessa época na Libertadores. O Corinthians era muito melhor. Só que o Felipão, ele fazia o ferrolho para aquele jogo. Então acho que talvez o Dorival tenha que fazer uma reflexão e entender como é que ele pode melhorar em pontos corridos. Talvez, eu acho que... Talvez. aham. Mas Então, em Copa é O inegável. entendimento dele é de que faltam peças pra ele ser. Eu acho que é o desempenhar melhor, elenco. pra ele Mas no performar Flamengo melhor. Eu acho que ganha. falta elenco. Não ganhou, mas ele disputou, vai. Disputou, chegou lá na ele- frente. ganhou. E um disputou exemplo ali mesmo do que sem você está ganhar. falando, Rude, para essa final do Dorival é o Yuri Alberto. Porque todo mundo pedindo para colocar o Guinegão, E e ele- ele não, vou manter o Yuri Alberto. Ele confiando E no ele fala na trabalho, imprensa, que é pra mostrar. Eu confio eu demais confio em no você. meu jogador. E o cara vai lá e faz, E o, faz e o faz gol. o gol. Faz Inclusive, um Faz o golaço, gol e né? dá uma Faz um assistência, golaço. né? Inclusive, o gol do Yuri Alberto, cara, eu fiquei na dúvida ali. Fiquei na dúvida se lançar 10 bolas pra ele daquele vai jeito, dominar se ele vai daquele dominar daquele jeito. É, Porque é. foi impressionante. Ele domina Agora, me tira uma... certinho, Você ponta na achou frente. que o Léo Jardim atrasou um pouco a Achei. saída? Achei que o Léo Jardim poderia ter antecipado um pouco Antecipado. a saída. Mas sabe o que eu vi Mas a depois? falha da zaga. O Léo tá voltando, ele é pego de surpresa. Não, a falha da zaga. O lançamento. Exato. Ele ele se começa a assusta. voltar, Pega, ele é. tá no meio, de repente ele volta correndo de costas, aí quando ele vê que pegaram a Zé, bola, ele se aí assusta. É um buraco tão grande. Você vê a cara do Paulo Henrique, que não tá na jogada. É. É o Cuesta, que tá... Bate um Não, o Paulo Henrique, ele Deus, olha e mas, fala... cara- Porque ali o zagueiro, o lateral tem que cobrir. Então é falha também do lateral. O Léo Jardim, ele se assusta com o lance, de tão livre que tá. Aí é o que ele fala. Ainda vai, ele domina a bola perfeito. Ele dominou, ajeitando Aí, com a é, direita, é, deu e muito deu rápido, muito foi rápido, foi certo. surpreendente. Deu muito certo Foi ali tudo pro muito Alberto. rápido. Foi tudo muito rápido. Justifica-se Foi Eu talvez não a acho que demora foi do falha Léo do Jardim. goleiro, não. Não acho que foi falha, mas teve uma demora ali que eu acho que se justifica pela velocidade É. do lance. E aí, beleza, é uma falha da zaga do Vasco, o Corinthians também falhou, tanto que o Vasco fez um gol. sim, Mas Ranieri como- sai errado, eles no meio campo, o Corinthians tá tudo Fazia um indo grande pra jogo, fez frente, um grande erra, jogo também. volta tudo, toma Mas é gol. impressionante, né? A gente começou o programa você me perguntando se tinha ainda alguma coisa da família Dias ali e tal. Eu acho que tem, porque é essa identidade copeira do elenco. Aí é mérito, como o Rudy falou, do Dorival de mapear que esse elenco é isso. O Corinthians não tem um elenco de pontos corridos. O Memphis já falou isso em algumas oportunidades. Então, assim, é um entendimento interno dos jogadores ali. O Dorival chegou e não teimou com isso. Ele entendeu e lidou com isso. Acho que ele absorveu muitas críticas que foram, na verdade, direcionadas ao elenco, e ele não expôs o elenco em momento algum na trajetória bem medíocre do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ele realmente sempre confiou que na Copa o elenco ia dar a resposta e, consequentemente, defendeu o trabalho dele. E se tem um mérito mais dele do que do Ramon e do Emiliano, que acho que mudou do Corinthians do ano passado e do Campeonato Paulista
pra esse Corinthians do Dorival é a defesa, cara. É outro time defensivamente. O Corinthians com o Ramon e com o Emiliano era muito exposto. Era até mais gostoso de ver a postura do time pro torcedor, porque, pô, o trio Gin lá funcionava, tava todo mundo bem fisicamente também. Então era um Corinthians muito mais ofensivo, que podia tomar 2 gols, mas fazia 3, 4. E isso mudou. Pô, a reta final do campeonato do ano passado eu lembro. Teve um jogo que eu tava lá em Criciúma, o Corinthians toma 2-0 e vira no segundo tempo, faz 4 gols no segundo tempo. Esse Corinthians do Dorival tem minhas dúvidas, se conseguiria num jogo fazer 4 gols no segundo tempo. Mas dificilmente mais tomaria. pragmático, né? Mas dificilmente tomaria 2 gols de um Criciúma. Sim. Entendeu? É uma defesa muito mais consistente e curioso, porque são os mesmos jogadores de forma geral. Então é isso que eu não entendo. Como é que o time pode agir tão diferente em momentos tão próximos? É a importância do técnico, né? A gente acho que não, mas enfim, muita gente acho que fala, não, o técnico tanto faz. Porque meu pai, ele tem essa visão, você Pelo torce amor de futebol Deus, com ele. né? Ele fala, não, Mas o é que, ó, técnico fica ali, o não sei Dorival o quê. fala uma Faz coisa, muita ele diferença. fala, a gente vai pôr depois, bom, eu vou pôr a entrevista do Dorival, depois eu deixo que ele fale, mas ele tem muita razão. A gente não sabe o que está acontecendo dentro Não do sabe bastidor do nada. time, Exato, não né? faz ideia. Você não sabe se, A gente cara, acha que sabe. né? Você vê em alguns momentos. Vou colocar o Dorival, posso? O Mateuzinho falou que dá para inverter. Coloca o Dorival nessa sonorinha dele, um trecho da. Então, eu disse anteriormente que naquele mesmo dia eu pontuei a eles que se preparassem que eles jogariam a final da Copa do Brasil. Logicamente que tomando 4-0, poucos talvez acreditassem, como aconteceu em um outro clube também da mesma forma. Poucos ali acreditavam. E eu acho que mais uma vez, com trabalho, com dedicação, com muita entrega, acaba acontecendo. Eu acho que isso daí é você acreditar em você. Por isso que eu falo, nós temos que nos preocuparmos quando as pessoas em quem nós nos aconselhamos cheguem e apontem alguns problemas que nós estamos tendo. Quando esses problemas são apontados por pessoas de fora, ignorem, continuem acreditando, continuem trabalhando, continuem se dedicando. Para mim só existe esse caminho, não existe outro. Por quê? Porque ninguém quer te ver bem. As pessoas, infelizmente, não querem te ver bem. Por isso geram tantas desconfianças, tanto lado negativo, tantas incertezas, tantas dúvidas em relação ao trabalho das pessoas. E isso acontece com todos, principalmente dentro do nosso país, em toda e qualquer atividade profissional, não apenas dentro do futebol. Por isso que eu sempre acreditei muito naquilo que eu pudesse deixar, entregar e realizar. E me dediquei para que as coisas acontecessem. Tá aí, aquilo que eu falei, né? Ele falou, né, das pessoas, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, E sempre ficou muito claro, até pro externo, imagina então internamente, né? Mas pro externo, que desde que ele chegou, que a missão dele não era ser campeão brasileiro pelo Campeonato Brasileiro. Era ser campeão da Copa do Brasil. Isso ficou muito claro desde que ele chega. E ele cumpriu. E internamente, certamente, havia esse pacto. E externamente também, é que conforme o Campeonato Brasileiro vai passando e há essa pausa grande de alguns meses das quartas para as semifinais da Copa do Brasil, acho que, obviamente, quando vai se analisar Corinthians, vai se falar do que está acontecendo. E o que está acontecendo é um Campeonato Brasileiro bem medíocre. Então, ele, lógico, ele parece não entender, mas ele entende que é justificável as críticas que o trabalho recebia, que o verdade. Corinthians recebia. É que eu acho que faltou, de fato, muita ponderação quando a gente critica, aí é um meia-culpa nosso também, assim. Ah, mas é normal também, né? Não, cara? mas eu digo assim, de realmente, é um trabalho difícil, cara. Se você pegar esses últimos meses, a quantidade de problema que ele teve, é surreal as pouquíssimas vezes que ele teve, de fato, o time todo à disposição no ano, no trabalho dele. não, e é Você uma conta nos notícia dedos de uma ruim, mão, assim. é uma atrás da notícia outra. ruim atrás da outra, tem toda isso, manhã. Possibilidade de bastidor. trazer gente, né? Aí, Tem essa possibilidade, vamos sabia trazer disso, 4 sabia? jogadores. Eu sabia. O Fabinho Soldado falou isso, eu vi ontem numa entrevista, aí falando, realmente eu prometi pra ele, mas não consegui, né? Parece o Pelé. A voz do maluco. A voz do Pelé. Ó, o povo de São Paulo. Não, e Mas realmente, né? Olha isso, Hoje, você citou o Fabio Soldado. Como é que pode? O Fabio Soldado, ele tá sendo frito no Corinthians. não entendo. Assim, essa. faz já muitos meses, e o principal questionamento de quem fica buzinando na orelha do presidente, do Osmar Stabile, é o mercado do Fabinho. Que mercado? Que Quando você tá mercado com você não transfer pode ban? contratar? Como é que essa pode ser a O argumentação Memphis pra deu uma você falar que o declaração ontem, trabalho ele do falou, olha, Fabinho é desculpa, eu ruim? vou falar em inglês, porque, né, pra ficar louco Tá da claro, vida, né, o que eu você tô- tem que estar no teu idioma, né? Você não consegue. É. E ele fala, pessoal que tá ferrando o Não, é uma Corinthians, declaração muito forte. É. Tal qual do tá Luiz ferrando Gustavo. o Corinthians, saia, né? eu penso- Não atrapalhe. Tal qual do Luiz qual Gustavo. do É que é Luiz Gustavo. diferente que o Corinthians ganha um É título. isso, É. isso engrandece ainda mais. Não que a do Luiz Gustavo não Mas tenha é o sido mesmo grande. tamanho de declaração. Sim, mas é num outro contexto, isso chama muito mais atenção, chama
chamar mais atenção também por ser um gringo falando isso, sabe? Um cara que vem de fora e que percebeu a zona que tá o Corinthians. E eu juro, Zé, a minha principal reflexão... É lógico, comemorei pra caramba, gritei muito e tal, não sei o quê. Mas a principal reflexão que eu tive ali ainda assistindo o pós-jogo, é, cara, como o Corinthians seria uma potência aqui no futebol brasileiro, sul-americano, se bem gerido. Sim. Porque, não tem a dúvida. porque assim, não olha o tenho a tamanho menor desse dúvida. clube, Porra. olha tudo que o Corinthians passou. Assim, talvez tenha sido o pior ano extra-campo na história do Corinthians. Pior até Nunca- do 2007, Olha, com o nos do meus Aribe. anos de No corintianismo, extra-campo. eu nunca vi. Cara, não existe isso. Faraldo. Os 3 últimos presidentes estão sendo investigados pela polícia. Os Sim. 3. O Duílio, o Andrés e o Augusto. O Augusto virou réu e sofreu um processo de impeachment nesse ano. O vice-presidente, que continua no cargo, está sendo investigado por desvio de uniforme dentro do clube. Assim, é uma sucessão de acontecimentos caóticos que você fala, cara, esse clube está implodindo politicamente, financeiramente. São 3 bilhões de dívida, transfer ban. O Corinthians nunca tinha sofrido um transfer ban na história. E tem uma fila de possíveis transfer ban para surgir. Como é que esse clube foi o melhor paulista do ano? Ganhou o Campeonato Paulista lá no começo com um Mas aí é técnico futebol, aí. né? Não, sim, mas eu é o que já eu tô vi o contrário falando. acontecer também. Mas é o que eu tô falando, assim, é muito grande, tipo, apesar desse caos todo, É, e mas- se bem gerido, vira uma potência muito Mas grande, esse ser cara. bem gerido, pelo menos a gente que acompanha aqui superficialmente, parece que tá longe de acontecer. Muito longe, muito longe. Então, o que fica o alerta, Zé, e aí a gente tem que falar independente de clubismo, de rival, para não acontecer igual aconteceu com o São Paulo, que ganha uma Copa do E Brasil, depois, é um ano mágico, não foi o melhor paulista que eu acho que o Palmeiras ganha o brasileiro no ano, eu não É lembro, isso. mas foi gigantesco, e aí olha o que aconteceu hoje, né? O que eu falo é o seguinte, o corintiano e o torcedor, tem que comemorar muito, tem que passar o ano novo feliz, zoando todos os rivais, e é esse o futebol. Só que não pode achar agora tá tudo certo. pelo contrário. Porque às vezes o título, ele abafa. Não, e tudo eu que dá acho. errado e é muita forma, coisa. Por isso que eu falo indo do no que Memphis você tá foi genial. falando, Exatamente. Sim. Porque o Memphis, ele não joga pra baixo. Dan, fala, Dan. Não, Fala, não, Dan, e da porque eu- mesma forma como o ano do Palmeiras não é um ano a ser jogado fora. Não, né? mas é um ano É, bizonho. quase 700 milhões de investimento. Mas o Palmeiras disputa 3 campeonatos. Danilo, não é um ganha, ano bizonho. tudo bem. Mas não dá É um pra ano jogar bizonho. fora. A mesma coisa que não dá Não pra jogar dá, no Corinthians. não dá. Não dá pra jogar Isso é fora. Não dá. Você não pode falar, nossa, tá tudo errado. Pelo contrário, o Palmeiras tá tudo muito certo. Exato. Mas que o ano é bizonho, É, o o ano ano é foi bizonho, o ruim, mas tá resultado tudo certo. Não, ruim é uma palavra que é até legal. Mas espera, Zé, Esportivamente falando. Vice-campeão. Que é isso que a gente fez essa Mas divisão. eu tô falando Não, mas a gente fez essa esportivamente. divisão do Corinthians. Não. Pior ano, talvez, da história do Corinthians Ô, no extra-campo. E ah, dentro Faraldo. de campo foi maravilhoso. Mas o Palmeiras é um pouco o lance do contrário. Corinthians, só pra vamos. pegar daí de onde o Faraldo tava e o Dan também, agora seria um momento pra quê no Corinthians, penso eu? A gente tá fora, a gente não sabe o que rola. Pra que todos ali, né, imbuídos desse, olha, você viu que nós ganhamos, se unissem, falassem, o que vamos fazer o ano que vem? Mas a gente sabe que tem uma pressão para tirar o Fabinho, soldado. Aí, quer dizer, então, Dorival, daqui a pouco tá pressionado. existe É, a geração resultado. velha, aqueles, com Sim. todo respeito, quando eu falo velho, gente, é mentalidade, É, não é mentalidade idade. arcaica. Aqueles caras tá? burascos que a gente já falou outras vezes que estão lá no clube. Estão há lá no décadas. clube há um Não é só tempão, lá, né? e esses Não. caras ficam rodeando e tentando toda hora voltar. Então, isso impede que o time cresça. Daí a importância do mês falar o que falou. Não, porque é, tudo sim, que podia. sim, Porque sim. poderia ter acontecido isso que o Rudy falou. Pô, vira uma cortina de fumaça o título da Copa do Brasil, tá tudo bom. Então a gente sabe que não tá. E que Então pode é virar. muito bom depois Mas de ainda ganhar. pode acontecer. Lógico, Ainda pode mas é acontecer, muito bom depois de um título o Memphis ir lá. E pra mim o Memphis se engrandece muito, não só pelos gols importantes contra Palmeiras, contra Vasco, contra Cruzeiro, mas principalmente por uma declaração como essa. O cara precisou vir de fora pra falar e expor todo mundo, igual o Luiz Gustavo já tinha feito Sim. contra o São Paulo. Porque não dá pra realmente jogar tudo isso pra baixo do tapete. Quem fez o que fez ali comandando o Corinthians tem que ser preso. O Augusto é réu, mas ainda não tá preso. O Duílio e o Andrés tá surgindo bomba em relação a eles todo mês aí, né, nesse segundo semestre. Essa turma tem que ser presa. Quem roubou o Corinthians, quem cometeu crimes na posição de dirigente do Corinthians, tem que ser punido, tem que ser preso, tem que ser extinto do clube. Não pode ficar rodeando ali eles ou os amigos deles o Exato. clube. Senão Volta- não volta- vai mudar mas- nada, vai então- virar um título assim no meio de um caos, Mas aí é ano você- que vem tá brigando pra não cair de novo. E você pega tudo isso, é real. Você começa o ano de 2025, pô, o principal rival vai jogar a primeira Copa do Mundo de Clubes. E o Corinthians quase cai. E aí, beleza, consegue se livrar. Pô, cai da pré-Libertadores, não foi isso que aconteceu? Foi? Esse Foi, ano. foi. Porque assim, gente, a gente briga assim, realmente, cair 3 vezes é uma vergonha gigantesca pro Corinthians. Ainda que piada cada que uma mais tem se o faz. seu contexto Mas ali, não mas importa, sim, Fará, sim. são 3 Não, pré-Libertadores. não, eu Mas o que concordo. eu falo é o seguinte, se você pega esse ano, no começo do ano, você fala, ih, aí o Corinthians termina o ano ganhando do Palmeiras no Paulista, sendo campeão, eliminando o Palmeiras na Copa do Brasil. O Palmeiras não ganhando Libertadores, entregando o Brasileiro no final.
Acho que a única coisa do Palmeiras que eu acho que foi positivo, o Palmeiras saiu com uma baita imagem no mundo da Copa do Mundo de Clubes. Isso é fato, isso é inegável. Sai com uma imagem bonita. Acabou, é só isso. Então, assim, o ano do Palmeiras, eu não gosto de usar a palavra trágico no futebol, a não ser quando é alguma tragédia de verdade. É terrível. Zé, agora você vai falar a administração, ótimo, beleza, mas, cara, É que você tá analisando o ano. Sim, O ano eu concordo, é isso. o ano é terrível. E terrível. ele fica ainda pior por causa do Corinthians. Não, mas Por não causa é de tudo que o ainda. Corinthians conquistou. O terrível também vem por causa disso. É. Eu acho que a única Cara, cereja do Palmeiras difícil. é o Não, Flamengo o cair no ano- Mundial. Cara, mas ali eu foi uma vou alegria. discordar, porque Danilo, é é que porque tá. o seu clube vive um momento Então, terrível, mas então, não mas é. se a gente tá falando aqui pô, corintiano, palmeirense e um São Paulino falando. E o Zé o quê? E o Zé, um outro Santista. corintiano também. Então, eu tô exatamente no meio de vocês dois aí. Então, eu consigo ver o ano do Corinthians administrativamente horrível, um desastre, com polêmicas, impeachments, mas vitorioso dentro de campo. Eu vejo do outro lado um Palmeiras, onde gastou 700 milhões de reais em Mas tinha investimento, pra gastar. mas disputou o ano inteiro. Disputou Danilo. administrativamente. Chegou em muito segundo bem. lugar. Cara, Porque tem nossa. dois não, tudo times. bem, ô Rudy. Vamos lá, mas Paulista, buzinar hoje. o meu time Ah, não Mas disputou são nada. momentos diferentes. eu já sei, vou entrar mas no então, seu time. Eu Vamos, não vejo o seu time como um ano. vamos falar um São erro, Paulo? cara. Vamos falar do São Paulo? Vamos. Então, vamos aproveitar que isso aqui, ó. Hoje Pô, a gente. O Hoje Danilo tá mais passando cedo, pano porque ele quer ir no Allianz fazer os jogos do Paulistão aqui com a gente. ó, hoje Parei lá. a gente mais cedo teve a abertura de uma investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que tem como alvo, né, dirigentes do São Paulo e empresário de atletas, tá? A suspeita é de desvio de verba de vendas realizadas pelo Tricolor. De acordo com essas informações, essa investigação já está rolando há meses, é coordenada pelo delegado Tiago Corrêa, que é o mesmo que conduziu aquela investigação no Corinthians do patrocinador Vai de Bet. Tá? O caso vem logo depois de uma investigação do MP de São Paulo, Ministério Público, ser aberta contra conselheiros e diretores do clube Douglas Schwartzman e Mara Casares, ex-esposa do presidente Júlio Casares, pela venda ilegal de camarotes do São Paulo para shows. Existe uma possibilidade de que essas duas investigações sejam unificadas. Sim. Danilo Soto, me conte tudo, não me esconda nada. Começaram a puxar os fios, né? Começaram a puxar. Agora começa a aparecer as coisas. Começaram a aparecer as coisas erradas no São Paulo. O São Paulo tá acabando, Zé. O São Paulo tá acabando. O São Paulo que a gente conhece, São Paulo que a gente viu tricampeão do mundo, tricampeão de Libertadores, 6 vezes campeão brasileiro, que era referência nas equipes no Brasil inteiro, na América do Sul, com administrações absurdas aí, e agora começaram a aparecer. Eu tive a paciência nesse final de semana de ouvir o áudio completo da conversa do Douglas Schwartzman com a Mara e com a Adriana. Eu vi três. Mais de. Feio, hein? Eu vi o áudio inteiro. Tá. Mais de 15. Explica 15 a 20 pra minutos. gente, pra nossa audiência, o porquê que o camarote é ilegal se o camarote é do São Paulo. Eu não entendi essa situação. O camarote é do São Paulo, porém, para você. No Morumbi, por exemplo, você tem lá 50 camarotes. Um monte. Eu trabalhei em muitos camarotes lá durante anos. Né? E o camarote. Não é que o São Paulo. O São Paulo é o dono do camarote. Ele tem que fazer um contrato com algumas empresas, ceder o espaço, a marca vai pagar por aquilo para poder comercializar. Então, sei lá, o Desimpedidos vai lá e aluga o camarote por 3 anos. A partir daquele momento, o Desimpedidos tem o direito aos ingressos e pode comercializar, e pode levar convidados, assim por diante. Fazer, tipo, buffet, Fazer atração, buffet, pagode. fazer evento, exato. Enfim. Nesse caso, o que ficou claro o camarote estava lá, vazio. Era um camarote que não dá nem visão pro palco. Porque o Morumbi se sabe, né? Tem aquele formato. Ah, era camarote pra dia de show. O problema era esse. É, dia de no show, dia de não show jogo. Era o show da Ah, tá. Shakira. Show da Shakira. Não, mas é bom você Estou explicar. aqui Que eu gosto querendo te... Toda Shakira. Mas é bom explicar, porque às vezes até a nossa audiência vê e fala, mas camarote, mas não sabe o que tá Não acontecendo. sabe o que tá rolando. Não, detalhe, o camarote, então assim, é um camarote onde não dá nem visão pro palco, né? E aí, o que acontece? Supostamente, o camarote tá vazio. Pô, tem aquele camarote ali, ó, dá pra pessoa ali, pra ela vender os ingressos ali, fazer um serviço. Ao invés de dinheiro ir pro São Paulo, ele vai pra uma pessoa. Tá Vai bom. pra uma Entendi, pessoa. entendi. Você deu a chave, assim, ó. Tó,
pega a chave aqui, Entendi. abre aquele espacinho lá e usa aquele espaço. Então é basicamente isso que pode ter supostamente acontecido É, no o São Paulo Ministério Futebol Público Clube. estão investigando, quer dizer, a gente não Investigando pode agora. falar nada, mas Então continua. exato, então por isso que é supostamente. Eu ouvi o áudio inteiro da Adriana, que é a pessoa que ficou responsável ali por esse espaço, com o Douglas Schwartzman e a Mara. E, cara, é vergonhoso o áudio, é vergonhoso você ouvir aquela conversa, porque claramente a dona Mara Casares e o senhor Douglas Schwartzman estão ali coagindo a tal da Adriana para ela tirar da justiça um processo, né? E eles estão Essa Mara é a atual insistindo. esposa do Casares? Não, é a ex-esposa. É a Ex-esposa. ex-esposa Tá. que cuida da parte social do feminino no clube lá. Então, e estava pleiteando cargos maiores no São Paulo, né? Ela mesmo diz isso no áudio. Então, cara, é vergonhoso o que eu ouvi ali, o que todo mundo Como é que é? ouviu. Eu ganhei, você ganhou, Todos nós todos nós ganhamos, ganhamos, né? e a torcida levou uma faixa escrito Exato. isso lá. A Adriana cobra, inclusive, deles um carro que foi supostamente prometido para ela numa renegociação com a Austin, Rapaz. né? Um negócio que o São Paulo fez. Normalmente, quando você faz negócio com grandes empresas, tem aquele negócio, pô, vou mandar uns carros aqui, pá, Você tá. ganhou aqui do né? Desimpedidos quando você Não, renovou. não ganhei. Mas ela Mas cobra quem disso gravou no esse áudio? áudio. Perdão, só pra... Acho que a própria Adriana. A própria Adriana Mas isso não incrimina sendo ela também? coagida. Não, porque ela tá sendo coagida ali. Ela tava, Caramba. ela que Cara, mas que colocou na justiça. confusão, hein, cara? Confusão, cara. É. Confusão. Eu fico pensando por que pessoas que têm tanto acesso, têm tanta influência, se sujam por algo tão pequenininho dentro Cara, do universo que eles estão. E agora a investigação é maior ainda. Isso falou Lógico. sobre puxar. Começou a ser puxar, humano. vai, né? As É vendas incrível. dos jogadores da base. Será que tá tudo certo? Cara, Será que ninguém ganhou um negocinho Mas aí ali? isso veio por causa do camarote. E isso, começa Começa uma a coisa a puxar, puxar outra. Mas nesse áudio, em nenhum momento o presidente Casares está envolvido, tipo, pelo menos em alguma Não, citação. não. E, ó, esse Quem tá Douglas, envolvido é o... Como é que ele chama agora? Esqueci. Alguém vai te falar aí. O Carlo Magno. Esqueci o nome de um diretor. já, Alguém vai passar aí. Márcio Carlo Magno. Carlo Magno, O exatamente. Mateuzinho tá falando. Que é braço direito do Casares. Então o Márcio é citado na conversa como se ele tivesse entregado o camarote, o espaço ali, Rapaz. e ele sim é braço direito do Me chama a do Casares. atenção como é incrível as semelhanças desses casos do São Paulo com, Com por o do exemplo, Corinthians. os do Corinthians. Exato. Pô, eu cansei de cobrir. Base. Você É a mesma citou a coisa. questão do carro prometido. O Corinthians ganhou um carro da BYD quando foi campeão paulista, que era uma das patrocinadoras. Esse carro sumiu. Aí, Ninguém sabe tá pra onde vendo? foi parar o carro lá no Corinthians na época que o Augusto ainda era o Mas até presidente agora não apostado. apareceu? Ninguém sabe onde foi parar esse carro. Ganhou de premiação do brincadeira, Campeonato cara. Paulista. Então, assim, é um exemplo banal, pequeno. que você Enquanto citou isso, o na negócio garagem de carro. Pô, fulano. uma época eu vi o Mas, Bira com um carro cara, desse por aqui. carro- tá? Eu também vi o Mas Bira. assim, Não problemas foi o com Bira, não? camarote- Ele tava com esse carro. Mas assim, problemas de camarote, desvio de venda, presidentes, dirigentes sendo investigados pela polícia. Cara, é o mesmo roteiro. E o que tem em comum nisso, pra não falar que é uma coincidência? Que a gente já falou em outros programas aqui. O modelo estatutário. Cara, esse modelo estatutário, com pessoas que estão há décadas chupinhando os clubes, é ultrapassado. Os clubes que mantiverem isso num mundo de SAF, de outros modelos de gestão, o Palmeiras e o Flamengo não são SAFs, por exemplo, mas são geridos de uma forma mais profissional. Nesse momento que a gente tá vivendo, se esses clubes não mudarem, como Corinthians ou São Paulo, vão ficar pra trás, mas assim, absurdamente pra trás. Mas eu acho que tirando E é o Flamengo, importante. todo mundo vai acabar virando SAF, cara. E é Eu acho que cansativo. até o Flamengo, se o Real falar- Madrid vai virar SAF. E é cansativo, você viveu isso esse ano, é cansativo falar disso o ano inteiro. Nossa. É cansativo você falar de problemas administrativos, de escândalos. Só que o São Paulino não pode parar de falar. Porque a gente vai virar o ano agora, vai começar um Campeonato Paulista, vai começar um Brasileirão, Campeonato Aí- duro, vai ser duro. Campeonato esse Turco. Paulistão, cara. E aí, o que acontece? Cortinas de fumaça, né? Vai que o São Paulo começa bem a competição, vai que traz algum jogador, e o assunto vai se esvairando, vai Pra sumindo. trazer jogador nesse momento. Mas você duvida, ô Rudy, que eles devem estar se Mesma coisa do movimentando Corinthians. para cara. trazer alguém? Vai ter que ser um patrocinador Cara, que banque, né? Exato, mas eles devem estar se movimentando Não, a para fazer alegria, uma cortina de a fumaça. alegria agora. do São Paulino vai ser ver o São Paulo na Copinha, porque sempre tem um time competitivo. Inclusive, a gente vai fazer aqui, hein? Eu vou Copinha vai comentar estar o jogo aqui. do São Paulo. E eu vou reportar esse São Paulo. É nóis. Aí, ó. Só que assim, a real é essa. Ô Zé, se a gente. A minha infância, as pessoas falam, pô, o palmeirense tem. Raiva é uma palavra, mas não gosta do Corinthians. Eu sempre tive birra com o São Paulo, porque o São Paulo sempre eliminava o Palmeiras, ganhava. E aí vai e ganha, não sei o quê, Libertadores e tal.
Cara, você olhar nos anos 90, Zé, Aham. e ver o recorte, você pular pra hoje e falar, vai acontecer isso com o São Paulo, eu ia falar, não. Anos 90, 2000, pega de 40 Exatamente. anos pra cá e Obrigado. faz esses 2008. 20, Então, 20 assim, anos. Pô, como é que pode o São Paulo, que era a melhor estrutura, Má o administração. estádio Má mais moderno... administração. Corinthians, 2000, vai pra Série B, depois sobe, chega a ser, vai até o campeão mundial, ganha a chega no Libertadores craque no invicto. topo. Quando você chega e fala assim, bom, agora, se for profissional, Acabou. sai voando. É. Aí, e por coisas, essas mesquinharias. Eu chamo de mesquinharia, gente, é crime, né? É. Isso é crime, tá? Mesquinharia é Mas diferente. eu digo assim, né, cara? Você sabe, mesma coisa, que eu chegar aqui, a hora que vocês vão embora, eu levo os 4 copos. E, pô, Sabe? Zé, É uma coisa hoje a gente pequena pode- dentro de uma E estrutura hoje a gente tão pode grande. falar que é crime, porque a polícia tá investigando, entendeu? Não é mais, mas é uma suspeita. Não, são crimes sendo Está investigados sendo pela investigado, polícia, entendeu? Ministério Público, polícia. Não são como no acusações Corinthians. levianas, porque todo mundo sempre suspeitava nos bastidores que tinha que acontecer essas coisas. Hoje existem todos os indícios que a polícia está Então, mas se investigando. vai a fundo em muito clube aí, vai ser igual. Vai, porque tem que muito ir, clube tem que ainda. ir. Porque muito clube ainda tem esse sistema péssimo que é o estatutário, de ter um monte de dirigente que fica rodando ali décadas os mesmos nomes, chupinhando o clube, pegando copo, como nessa analogia. E o que Matheus Zé está falando, deu. lembra caso de Cruzeiro também no passado, Sim. com Cruzeiro que teve um festerê, um né? dirigente até que saiu depois, Gente né? que saiu depois. Esse é o nome dele, ele falava pra caramba, velho. Quer dizer, é muita coisa. Essa do O Corinthians, Ferreira? aqui, Não, você não, sabe que de agora- tudo, Zé, não é? Não, foi agora. Foi o cara que quando perdeu a rasqueta do Flamengo falou um monte de coisa. É o dirigente, Itamar, não, eu esqueci Eu o não nome. lembro. Ah, eu sei quem é. Ele até eu esqueci, saiu. eu tô ligado. Ele falava, mano, era engraçado que ele falava uma par de coisa na mídia. gente, deixa eu É, colocar, Itamar- deixa eu só fazer rapidinho ligado. aqui, vou Itamar colocar um Machado, QR né? Code aqui, ó, porque você vai gostar. Eu sempre te convido, né, para ir direto pro R7. Lá no R7 você encontra informação do seu time, dos campeonatos. Hoje é o nosso último Joga, agora, né, vem férias de futebol, mas você vai continuar a par de tudo que vai rolar, tabelas de campeonato, etc. Tem blog do Cosme Rimoli, tem Jorge Nicola, muita informação. Então pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code e vai direto para o portal, para o R7. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Eu ia só retomar uma coisa da Copa do Brasil, que eu ia mostrar um número Hoje é interessante. seu dia, Zé. Faz Hoje é meu dia, desculpa aí, gente. Ganhamos. Todas. Tem como eu falar pra você? Não, é que Deveria assim, ter ó, vindo com a faixa, Zé. Você merecia vir com a faixa. Não, hoje eu vinha com a farol. camisa do Corinthians, mas eu achei que era um pouco demais. Era demais. Não sei, cara, eu achei que Ah, era um pouco demais. Eu cogitei e vi com ela por baixo. Em algum É, momento do você é programa. Palmeiras, eu falei, Corinthians, eu vinha. traz a camisa do Corinthians. Eu não se sei, quiser, eu pô. fico Mas Traz pensando, pro futebol Zé. é isso, cara. Eu não posso ficar bravo. Cara, você não quer que ganhe, mas, cara, você tem que comemorar, velho. É o dia, pô. Mas É enfim, eu vou colocar para vocês um quadro, desculpa, bati no microfone. É o 4º título da Copa do Brasil do Corinthians e é o 12º de São Paulo. Então eu vou mostrar para vocês pra gente ver como é que tá essa divisão Só temos um. da Copa do Brasil. Não, agora quer ver, ó? É legal, olha lá. Vai É, ter. São Paulo, 12, divididos entre Corinthians, Palmeiras, ambos com 4 e 4, 8, né, ali. São Paulo, Santos, Paulista, lembra? Contra... Sim. Quem que foi o Contra o Paulista? Fluminense, não foi? Contra o e Santo André foi contra o Flamengo lá no Maracanã, Não, é verdade. né? Que o Sérgio Soares jogava Isso. e foi o técnico. Eu me lembro que eu tava no Rio. Isso é verdade. É Você mesmo, sabe cara. essa história? O Como é que Sérgio é? Soares é um cara legal pra trazer aqui, tá? É. Ele virou dirigente do Santo André. O ex-jogador Sérgio Soares, Tá. ele começa, se eu não me engano, ele começa a competição, essa Copa do Brasil, jogando e termina como técnico. Termina como técnico. E ele conta a história que o jogo final foi no Maracanã. Tá. O melhor ataque da história, Osmar e Sandro Gaúcho. Eu nunca vou E esquecer Elvis, desse no meio jogo. campo. Então, e ele conta que os jogadores antes do jogo, não é que nem hoje, que os caras iam aquecendo o gramado, mas eles sobem. E aí já tava Ivete Sangalo passando o som do título, as caixas de som ligadas, Nossa. e ele fala assim pros caras, e aí, vai ser isso aí mesmo? Vai ser essa festa? A gente só veio aqui. Só que ele conta que fisicamente o Santo André tava melhor, o Santo André já mete 2 tacas já no começo do segundo tempo, acaba o jogo, o Flamengo não consegue reagir, Eu o lembro. Santo André ganha. Eu tava num voo quando eu cheguei em São Paulo. Que ano foi? Você lembra? 2004. 2004. Eu era repórter da Galisteu, tá? No Show da Record. Eu lembro que eu fui fazer uma matéria no Rio, a vida que vocês fazem Sim. agora. E aí o avião levantou voo, falei, cara, Maracanã, né? E ele passou assim por cima, deu pra ver o Maracanã, luz e tal. Falei, nossa, acho que quem será que vai ser campeão? Acho que o Flamengo vai ganhar. Quando pousa, Santo Santo André. André. Santo André. Falei, mano, né? Aí, ó lá, Minas Gerais, 8, divididos entre Galo e Raposa, né? Rio de Janeiro, 7, Não, Flamengo, Fluminense. Peraí, e desculpa, Vasco. só pra... Divididos não, né? O Cruzeiro tem 6. Desculpa. Eu quis ser contextualizar. fofo. Nada contra o Galo, que eu adoro o Galo. Você quis ser gentil. Eu quis sei. ser gentil, tá? Mas enfim. Vamos lá, Rio de Janeiro, 7, Flamengo, Fluminense e Vasco. Botafogo não tem. Rio Grande do Sul, 7 também, Grêmio, Internacional e Juventude.
Paraná 1, né, pro Atlético. Santa Catarina 1, do Felipão, Criciúma. surgiu aí. Ah, é verdade. Criciúma, Ele surgiu verdade. nesse Criciúma, de Felipão. E Pernambuco 1, do Sport. Contra o Corinthians. Lembramos Contra bem. o Corinthians. E depois o lembrando. Corinthians devolve, né? Mas Não. eu lembro do segundo jogo, horrível. Como é que era o nome daquele centroavante? Romerito. Não, tinha um. De quem? Do Corinthians? Não, o Corinthians tinha um que era venezuelano. Lembra um? O Acosta, uruguaio. Acosta, Ah, Uruguai. é. Lembra? Uruguai. Era o Esse cara eu do gostava dele. Você gostava dele, né? Cara, o Uma coisa que Acosta eu foi o falo. cara do Corinthians já, velho. O Lula Molusco Pô, uruguaio. É. Eu vou usar essa palavra, mas é mais um elogio ao Corinthians do que... O Corinthians é tão maldito que o Corinthians cai pra Série B e você fala, agora é um ano que a gente só vai dar risada. E ele vai pra final da Copa do Brasil. É É que você verdade. falou semana passada, na lembro semana disso. passada. É o time que gosta de ser Não, o tá. azarão, o Aí você underdog. fala, pô, esse ano é só alegria. Ele quase ganha a Copa do Brasil. Quase, né? E é o time montado que depois vai bem, né? Esse time da Série B. espinha dorsal que chega o Ronaldo no final daquele ano de 2008 Não, sim, e aí mas- vira o time de 2009. Mas o Corinthians na Copa, no Brasileiro da Série B era muito acima. Você lembra? O Corinthians muito. passeia nessa Série B de uma maneira. Sim. Vamos colocar um Eu lembro. recap do ano? Quer ver como é que foi esse ano? 25, esse ano louco. Bora. Coloca uma arte aí na Essa é a tela. perspectiva que eu quero ver, Zé. Eu quero, não, olha lá, olha o Sai que nós fora, ô temos. Faraldo. Esse review de Cara, 25. olha só, não queria ver. Vamos analisar. Paulistão. Corinthians, Neto. Vai, Pô, Corinthians, Zé. Ô, vai daí, Zé. Vai você, meu irmão. Eu vou, desculpa, Neto. Aí, ó, Carioca, Flamengo, Mineiro, o Galo, Gaúcho, Internacional. Quem diria, Inter quase caiu, né? Mas enfim. Caramba. Copa do Nordeste, Bahia, Brasileirão Série A, Flamengo, Brasileirão Série B, Curitiba, Copa do Brasil, Corinthians, de novo, eita, Libertadores, Mengão, Sul-Americana, Lanús, Mundial, Chelsea e Intercontinental, PSG. Mas assim, o título do Corinthians é grande, mas é o ano do Flamengo no futebol, né? É. Sem dúvida. É um ano do Flamengo e Ah, assim, sim. por pouco que a gente comemorou muito, mas Pelo quase que ele ganha ganhou e Intercontinental aí, né? até pelo que ele perdeu, né? Entre aspas, porque ele ganhou bem o que ele tinha que ganhar, aí foi agora para o Intercontinental, foi bem, foi para o Mundial, que, como você falou, foi uma vitrine, foi muito legal, Sim, porque... cai pro Sim, Bayern. sim, sim. E foi É. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo apareceram pro Aí, mundo, tá, principalmente o Né? A Fluminense, participação né? dos brasileiros no Mundial foi... né? bonita, Que foi né? bem legal. Nenhum Não- toma goleada, jogam bem. O próprio Palmeiras, Fluminense Palmeiras chegou perde na pro Chelsea no semifinal, final. é. O É, Flamengo ganhou do Chelsea, pô. Foi... na primeira O fase, Botafogo do o Fluminense PSG, elimina pô. o Al-Bilal. É. Bilal. Eu lembrei do Bilal do Santos, Que que nem isso? jogou e vai embora. Não, o Bilal do Santos. Bilal do Isso, Santos. O Bilal do Santos que nem Pô, jogou o e Zé vai tá embora. muito feliz. Não Bilal quero do me saber Bira. assim, não. Não, é o Bira que gosta do Bilal do Ele Santos, gosta mesmo. né? É loucura, É. né? Pensar, porque, assim, não estou cutucando, só... Mas pode zoar, Faraldo. Não, mas, não é nem- Esse mas é negócio, porque não é cara. no intuito de zoar, mas assim, cara, o Palmeiras, na temporada que investe 700 milhões de É a reais, pior. não aparece nessa lista. Não parece. Mas É, assim, não, ó, absurdo. Aí é eu uma vou fazer um loucura. É que é lógico, são 700 milhões que não são necessariamente só para 2025. O Palmeiras investiu pro médio e longo prazo É isso que eu também. ia falar. A gente tem que fazer, exatamente. O Palmeiras, ele contrata muitos jogadores que vão se adaptar, performar e ser vendido. Tanto que eu sei lá dentro, mais ou menos, não tanto assim, mas eu sei que o Aníbal Moreira já River, né? Já, saiu, foi pro Rio. foi vendido. É. Vai jogar com o Fausto E Vera. uma pessoa falou que o apelido dele era Anibalada Moreno. É, diz que ele à noite apareceu bem. Anibalada é bom esse nome. Anibalada Anibalada é legal. muito bom. Não, mas ele é bom Vamos jogador. combinar que a Anibalada é muito É bom. muito velho. bom, né? Eu É, acho mas que ele diz comecei que ele pra não se balada só pra ter um adaptou apelido. É, Hã? diz que ele não se adaptou, que ele tava com Não, saudade ele se da adaptou à família. noite, me falaram. E aí ele começou a É, ir pra noite. Enfim, curtir. mas só pra resumindo aqui. E a história do Palmeiras agora é alguns jogadores saírem pra contratar o jogador que dê mais casca, mais experiência. Que é o que você falou que o Corinthians teve essa temporada e o Que Palmeiras teve, não. exato. Não, e não só, o Flamengo, o Abel na coletiva ele vai bem até, acho que depois da derrota do Flamengo ele fala. O Flamengo tem, e Zé, se achar que um Jorginho da vida, que se bobear é um dos melhores jogadores da história da seleção italiana, pelo menos dos últimos anos, pô, o cara não vai fazer diferença dentro de campo? sim. Óbvio. Que nem ontem. Eu nem acho que o Depay fez 2 baita jogos. Não, Só que, irmão, mas fez a diferença. é claro, tem o Exato. Depay. O próprio Bidon, ele olha pro campo e fala, não, tem o Depay. Mas é notório vendo o jogo do Isso Corinthians ajuda, isso. cara. Os caras do Corinthians, em algum momento do jogo que eles estão meio perdidos, ou que no primeiro jogo mesmo, que o Vasco tava muito em cima na marcação, é notório como eles procuram o Memphis. Porque a bola não queima no pé do Memphis. Não, é a diferença do exato. Yuri, por exemplo. É. Se você procura o Yuri, putz, a bola vai Bater na queimar, vai canela, bater na canela. e bate tal. na canela, O Memphis não tem É essa. o Thiago Silva no Fluminense. É, Não precisa ser atacante. tem aqueles jogadores que são a zona de segurança Eu do queria time o ali. Casimiro volante do Palmeiras. Porque eu acho que na hora do aperto, A bola não ia queimar no o pé. cara olha e fala assim, puta, tem o Casimiro aqui. É, exatamente, vou soltar a bola nele. Eu acho que às vezes falta isso. Eu acho que tem que ter essa mescla. Não vários jogadores, mas eu acho que tem que ter. E o Corinthians, eu não sei se foi proposital, mas, por exemplo, quem conhecia o Martinez? Me fala.
Quem conhecia? Nunca tinha Não, ouvido ninguém. falar na minha vida. Cara, você viu a hora que ele começou a marcar? Acho que foi o Andrés, era o melhor jogador do Vasco. Fez a jogada do gol. O Andrés, uma hora começou a tentar pentear a bola lá. O Martínez não tomou o drible. Ficou até o final na marcação. Chato, cara. Martins, jogador bom. Não, ele é bom jogador. Ele é meio pneu, mas é Meio bom. pneu, meio pneuzinho. O acho que é isso. Carrídio, bom. São jogadores experientes de seleção. Então, talvez isso que tenha ajudado um pouco o trabalho do Dorival, principalmente na Copa do Brasil. Eu sempre falei aqui, o Corinthians tem um 11 bom, né? Que eu falava, machucou um, acabou. Quando entra o Vitinho, acaba abrindo uma vaga que vira duas, né? Porque o Carrillo não está muito bem. Só que aí o Carrillo vai para o banco, quando você tira alguém e coloca o Carrillo, é outra substituição. Sim. Quando você tira alguém e põe o Vitinho, é outra substituição. Até o Galo, né? O time não cai como caía antes, lembra? Que mudava alguém, acabou o time, né? Mas é mérito de novo, voltando ao Dorival, é mérito do Dorival. Ele meio Claro. que ressuscita alguns jogadores Claro, no Corinthians que a claro. torcida já tinha desistido. O Maicon, o próprio Bidon, que a torcida queria Maicon que fosse melhora bem. vendido logo. O Vitinho chega e, Porque o pô, Moscardo era o cara que a É. molecada gostava, né? Exato. E o Bidon o vai Bidon embora. ficou meio escanteado, tal, nunca engatou. A torcida imaginava que ele que seria vendido para fazer um caixa esse ano. Mas tem que ter uma organização tática, porque eu vou dar o exemplo do Luiz Gustavo no São Paulo. O Luiz Gustavo é horrível, claro que não é bom jogador, só que chega num ambiente ali tudo errado, o time não performa, mesmo o cara mais experiente, ele não consegue ajudar. Não, Lógico. não dá. Acho que ele tinha bola pra ter jogado mais, ele nem ficou, né? Ele vai embora, né? Não, vai embora, vai embora. Vai embora. Então, mas ele, talvez um time acertado, Já foi, na verdade. ele teria performado melhor, né? Deixa eu... Fala. Não, quer não, falar? e Quer fazendo um completar? comparativo só com o momento do São Paulo, né? Porque é que vocês falaram dos 11 do Corinthians, o São Paulo também. O São Paulo, durante a temporada, foi se desfazendo das opções que tinha no banco de reservas, dos jovens em Nossa, potencial que tinha E ali. eu lembro, gente, que Cara. não joga. Logo depois da Copinha, nós recebemos, eu não lembro quem é, Matheus, pode ser? Matheus Alves, Matheus Alves. é isso? O garoto prometia e tava para subir, a gente deu maior gás, pô, você vai subir, tal. Vendido. Vendido. Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, jogadores, O o Rian próprio machucou. William o ano passado, William o Gomes? William Gomes, que o William ano passado Gomes? foi embora. A gente fez aqui na N Sports a Taça de Portugal. Jogando muito, Jogando pelo Porto. Fez gol e tudo. jogando jogando. muito. Eu tinha um bom jogador. Então, São Paulo tinha muitas opções ali, jogadores com potencial gigantesco. O próprio Rian Francisco, que acabou sofrendo a lesão no joelho, agora deve voltar. E São Paulo não tinha mais opções de banco que pudessem mudar um jogo, que pudessem mudar. A torcida é o Porto, né, que tá o o William. Sim. se pergunta, mas por que este gajo foi tão barato? Exato. Não, Porque São Paulo se pergunta em mas português agora de a Portugal. polícia, mas a polícia Agora agora a vai polícia dar- vai a polícia explicar. que vai É. explicar. Agora Entendeu? a polícia Porque vai você nos vê- explicar o que Exato. está Você vê onde acontecendo. que tá a prioridade, onde tá a prioridade de quem tá ali gerindo o São Paulo. Não é em fazer a melhor venda. talvez. Talvez Então, em mas- tirar o melhor pra eles. Mas da na venda. transmissão, o Farol, só voltando um pouco, a gente comentou, eu fiz eu e o Chico. Será que esse William. Ô, Chico, será que o William Gomes não é melhor que o Tapia? Anos-luz. O que eu falo eu acho que o ideal da base, é claro que é dar dinheiro, não é isso. Mas é você dar performance e depois dinheiro. O problema é que o São Paulo hoje só dá dinheiro e menos do que dava. Não dá performance, o jogador não fica. Não O que faz o cara tem que sentido. ficar, Danilo? Esse William podia ter ficado um pouquinho mais, uma Lógico. temporada a mais. Assim, dissesse, pô, recebeu uma proposta irrecusável. Exato. Todos os que saíram esse ano, Rude, Foram todos os que propostas saíram ruins. esse ano tinha que ter ficado essa temporada Então, e pô. ganhado tempo, minutagem em campo, ter valorizado. Tenho certeza que o Lucas Ferreira ia ser vendido pelo dobro. O Matheus Pô, Alves e ser vendido tinha- pelo dobro. Tinha que investigar também por que o Corinthians faz muito isso. A primeira venda, manda esses moleques tudo lá pra Rússia. Tem Mas os mesmos Gran- parceiros. os mesmos parceiros. É porque o Franquia, Corinthians, por falta de dinheiro, se amarra com o empresário. É. Eu acho que é Aí o muito isso. empresário tem contato com determinados clubes, porque ganha ali com os contatos uma fatia maior. e Quer ver aí o dinheiro de volta, tem e aí vai empresário que sempre pros empresta mesmos dinheiro. clubes e o clube fica refém. Eu acho que essa é a diferença de Palmeiras e Flamengo, que estão bem financeiramente, e não precisa fazer isso. Então o jogador é meu. Não enche o meu saco, eu vendo a hora que eu É isso, quiser. não ficar refém de ninguém. É, no mercado. e eu acho que São Paulo é igual. É? Eu acho, não sei. Repetiu o caminho. A gente tem, Mateuzinho, a arte da Libertadores, porque o Corinthians, com esse resultado, vai direto para a Libertadores, né? E aí a gente vai mostrar como é que os brasileiros estão, olha lá, quais Não brasileiros tem chance de cair na O pré. Mirassol ele é estão muito chegando. bom, né? Na pré a gente não cai, Faraldo, porque não tem. Não, mas pois é. Fase de grupos: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol,
né? Eu gostaria de saber as informações do Mirassol, como é que tá reformando, não tá reformando estádio, o que vai fazer. E Corinthians. E na fase preliminar, Botafogo e Bahia. Cara, Inclusive, Botafogo e Bahia pode cair com qualquer um desses times aí. Pode no sorteio. É, por causa que é pode, pra Libertadores. para Podemos Libertadores, ter né? confrontos brasileiros. Eu acho que a gente tem 2 bons times na fase preliminar, eu vejo possibilidade desses 2 passarem, tá? Sim. São Porque favoritos, assim, Sim. pensando no nível dos também confrontos acho. ali. Precisa ver quem pega quem. Ah, mas é que tradicionalmente no nível dos confrontos de pré dessa fase preliminar aí, O River não tá nessa fase? O Não, River o River tá na Sula já. tá o River eliminado. já foi pra Sula. O Boca tá na fase de grupo, né? Que eu vi. O Boca vai ser tá. cabeça de chave, é. Enfim. Sim. Né? Tem a arte da Sul-Americana aí, não? Que Você também quer? esse Vamos ano tá fazer, poxa, difícil. Cadê a vamos arte da fazer. Sul-Americana? São Paulo tá na Mateuzinho, pré-Sul-Americana. desenha a caneta, por favor, a arte da Sul-Americana. Vamos colocar aí pro pessoal Mas, ver. cara, a realidade de São Paulo hoje, ganhar uma Sul-Americana é um baita título, cara. O Santos que tá na Sula, Ó, mesma coisa. River, Racing, Universidade de Chile, tá me passando São aqui. Lourenço tá nessa Sula. São Lourenço, Atlético Nacional de Medellín, Milionários. Tá tranquila. Meu, Essa é a uma, Sula. É uma É Libertadores. uma E Sula. o São Paulo vai jogar. É uma Sula cascudinha. O Os Racing brasileiros mesmo. jogando Você acha que o São semifinal de Paulo tinha Libertadores. condições de jogar uma pré-Libertadores, mais 4 datas? O calendário, aqui? acho que não. Acho Calendário, elenco. Pô, Não tem. São Mas, Paulo não tinha a Faraldo, menor o condição. Corinthians com esse... É que a gente não sabe que Corinthians que vai chegar. Vamos dizer que seja esse aí. Exatamente esse. Esse aí. Zé, ontem, eu não que eu estivesse também, né, no meu melhor estado de sobriedade, mas ontem, em algum Percebi. momento da noite, eu tava pesquisando o preço de passagens em novembro pra Montevidéu. Calma, Farol. Então, Calma, assim, Faraldo, não, a pera aí, sua não. pergunta Traz é se eu um acho que café esse pro Corinthians Faraldo aí. Tá vendo? pode Não, aí A perder. declaração É, do meu, Depay, aí- a declaração do aí, Depay não ajudou em gente, nada. Eu Eu falei, peço Falei, velho. desculpa, querido telespectador, mas cara isso é o tá efeito louco, do álcool ontem Eu acho que no pode. nosso amigo Eu- Lucas Cara, mas Faraldo. é Copa, né? Não, o que eu pergunto é, eu tinha medo do Corinthians pegar a pré e cair na pré com esse time, não pelo time, mas pelo esse jogo que a gente não entende do Corinthians. Que Corinthians a gente vai ter o ano que vem? Eu espero que um Corinthians mobilizado para a Libertadores. É lógico, como o extracampo desse clube é sempre, né, uma grande caixa de surpresas, muita coisa pode acontecer para atrapalhar. Há de se ver também o foco de alguns jogadores, o próprio Memphis, no ano de Copa do Mundo, o quão mobilizado nesse primeiro semestre ele vai estar pro clube, porque esse foi um problema do Memphis, né? Entre tantas coisas boas que o Memphis fez desde que chegou ao Corinthians, ao longo desse segundo semestre, ele estava claramente nesse intervalo das quartas de final para semifinal, que teve 3 meses só de Campeonato Brasileiro, ele não estava nem aí pro Campeonato Pensando na Brasileiro. Holanda. O foco Aham. dele, ele estava usando o Corinthians como uma preparação para as datas FIFA desse segundo semestre lá na Holanda. Então tem que ver como que o Corinthians vai estar mobilizado no primeiro semestre a nível de disputar uma Libertadores mesmo, porque esse mesmo Corinthians que a gente comemorou, não tem chance de cair na pré, na última Libertadores que estava na fase de grupos ficou em terceiro Uhum. e foi desclassificado para a Sul-Americana. Então, tem potencial para competir. Já mostrou isso. Tem um time, não consegue bater em todas as frentes, mas tem um time que quando foca numa frente e tá minimamente completo, se não tiver desfalques e tal, é possível competir em alto nível. E Aí o dá Corinthians sorte fez isso no contra o Palmeiras. chaveamento. O Palmeiras é sempre o favorito para Libertadores. O Corinthians esse ano bateu de frente com o Palmeiras sempre que enfrentou. Então, assim, quando verdade. mobilizado e completo, precisa dar sorte de algumas coisas mesmo. Eu acho que Cada dá. ano é um ano também, né? Eu brinquei até com o pessoal lá com quem eu tava assistindo o jogo. Eu falei, pô, que eu realmente tava pesquisando negócio de passagem. Aí os caras, não, você tá louco, o que você tá fazendo? Eu falei, não, pô, é só imaginar passar da fase de grupos, que seja em segundo e tal. Já vou pra E cai Montevidéu. no chaveamento que pega Flamengo, Boca, Tudo de um lado. Palmeiras, tudo de um lado. O Flamengo E fez torce, esse ano, velho. e torce pro Palmeiras ir pra final. Porque se for Corinthians e Palmeiras da final, o Corinthians ganha. Mas não é o histórico Mas, da ó, Libertadores. Hein? Não Mas é não, o não, histórico Mas da não vem, não. Libertadores. Mas olha, uma pessoa que talvez ajude a gente nessa, como vai ser o Corinthians no ano que vem, não sei, né? Porque ele deve estar comemorando até agora, né? Quem? Lucas Silvestre. Lucas, olha Auxiliar do só. Dorival, ele tá com a gente. Olha lá, Que palmas legal. pra Lucas! Ah, mentira! Demais. Que legal. Lucas, você não acredita, ó, aqui é Zé Luiz, Lucas Faraldo, Danilo Souto e um cara que você conhece que é o Rudy Landucci, tá Só aqui assim também. pra falar com ele. Ele não me responde no WhatsApp. Tá no programa. Não responde. Boa tarde. Primeiro, quero saber, seja bem-vindo ao Joga nas 11. Quero saber como você está. Deu para descansar? Eu sei que o Corinthians chegou de manhã, já teve que comemorar. Me conte tudo, Lucas, por favor. Bem, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos aí, Zé, Danilo.
Lucas e meu amigo Rude, que tá me devendo um jantar, que fique claro Ih, isso. caloteiro, Porque caloteiro. depois, né? depois que a gente eliminou o Palmeiras, ele não falou mais comigo. Então, vamos ser bem sinceros, deixar isso bem claro. Não, a gente chegou ontem de madrugada. Agradecer vocês aí pela oportunidade. E a gente chegou ontem de madrugada aqui. Hoje já fomos lá para a Arena para comemorar um pouco com o torcedor que fez toda a diferença nessa caminhada. E ainda não deu para descansar. E também não vai dar, né? Porque dia 3 a gente já está reiniciando. Já vai ter novamente aí sessões de treinamento a partir do início do ano. Então, assim, é pouquíssimo tempo para poder recuperar mentalmente de todo esse desgaste que foi a temporada. E já novamente reiniciar. Não tem muito tempo para comemorar, não. Tá. Lucas, fala um pouquinho, todo mundo aqui vai te perguntar, mas eu queria só começar falando do teu trabalho. Se eu tiver errado, você pode me corrigir, mas você está com o seu pai desde o São Paulo, é isso? Do trabalho dele no São Paulo? Não, a gente já está há 15 anos juntos. Tá. Eu comecei com ele no Atlético Mineiro, logo depois do Santos de 2010. Você tinha 10 anos de idade nessa época? Comecei cedo com ele. Tá. Comecei com 22 anos. Cara, moleque. Sofri bastante no início, apanhei bastante, mas é muito bom você ter a oportunidade de trabalhar com seu pai e vivenciar isso todos os dias. Eu tenho a capacidade, a possibilidade de aprender com não só um dos melhores do país, mas também uma referência para mim como pessoa, como ser humano. Então, todos os dias eu busco aprender um pouquinho mais com ele e ter essa oportunidade de trabalhar com seu pai. Até ontem aqui abri para vocês. Enquanto eu fazia minhas orações ali pré-jogo, eu me emocionei bastante, assim, porque a gente não sabe até qual momento vai estar junto. Uhum. E são poucas pessoas que têm a oportunidade de vivenciar isso com seu pai. E eu tenho essa oportunidade de todos os dias estar ali com ele e aprender um pouco mais. Então é um aprendizado e um agradecimento muito grande assim que eu tenho por poder ter essa oportunidade de estar com ele todos os dias. Lucas, Muito bom. Legal demais. meu xará, eu quero aproveitar até essa bola que você levantou da sua relação com seu pai ali, a relação profissional e lógico pessoal também. Teve uma cena que chamou muito atenção depois do primeiro jogo das finais contra o Vasco, do Dorival respondendo um torcedor que estava completamente perdendo a linha ali na saída do gramado. Reincidente nisso, inclusive, esse mesmo torcedor ali, como o Dorival explicou na entrevista. Mas talvez seja simbólico de parte da torcida que ao longo da caminhada de vocês, desde que vocês chegam ao Corinthians, teve momentos de perder a paciência, de reclamar acima do tom, a própria imprensa muitas vezes, a gente estava debatendo aqui até sobre isso, fazendo meia-culpa. O quão difícil foi para você, especificamente aquela cena ali, de ver o seu pai sendo ofendido da forma como foi, mas também ao longo da trajetória desses meses de Corinthians, lidar com tanta crítica enquanto o trabalho estava sendo feito, né? Vide o título conquistado agora no final do ano. Então, Lucas, eu sou bem sincero, assim, eu não fico muito ouvindo, assim, tanto nos jogos como dentro de casa, o que está sendo falado. Porque se você começa a ouvir as opiniões de fora, de pessoas que não estão ali no dia a dia, você acaba que você perde um pouco das suas convicções. Então, eu prefiro muitas vezes me manter sempre mais fechado, mais concentrado no trabalho, para justamente não ter essas opiniões distintas ali e manter as convicções daquilo que a gente vem trabalhando. Então, tanto quando a gente está nos jogos, eu me fecho, eu converso muito com o Pedro, que é o nosso auxiliar, fico com ele no fone aqui, então eu ouço pouco o ambiente, ouço pouco a torcida, para poder também me manter focado e concentrado. É lógico que em alguns momentos acontece de as críticas elas passarem um pouco do limite. E ali aquela situação do jogo foi mais ou menos isso também, um cara que todo jogo ele ofende moralmente, ofende a família. Então, assim, tem hora que você acaba não conseguindo se controlar. E foi isso que aconteceu ali com o professor naquele momento.
Mas eu acho que o fundamental para o trabalho é justamente você conseguir manter o que é falado e manter as críticas longe do seu trabalho. Eu comento isso muito com os atletas, porque os atletas hoje eles têm muito acesso, né, à opinião das pessoas, justamente por conta das redes sociais. Uhum. Então, se você não deixa isso de lado, você acaba trazendo isso para o trabalho e isso afeta muito o seu dia a dia. E você começa, em muitos momentos, a duvidar da sua capacidade. Então, é fundamental que você mantenha isso longe para que você consiga ter um rendimento melhor no dia a dia, consiga trabalhar de uma melhor maneira. Então, se eu for ligar para tudo que fala, quando é do seu pai, ainda acho que fica um pouco mais pesado. É. Então, eu prefiro deixar isso de lado em alguns momentos, quando até meus irmãos eles acabam acompanhando alguma coisa com relação a isso e me mandam, eu falo, ó, não me manda nada que eu não quero saber. Para mim não importa o que tal pessoa falou, porque ele não está no dia a dia e ele não tem a noção do que a gente faz. E no final eles vão avaliar a gente pelo resultado. Se a gente ganhou ou se a gente perdeu o jogo. Então a gente tem que fazer o que a gente imagina ser o melhor para ganhar o jogo. E nós que estamos ali dentro vamos ter as melhores convicções para isso. Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava aqui antes de você entrar, pensando, né, tentando entender algumas coisas, né? A gente chegou a uma conclusão quando o teu pai e a comissão técnica tinham um time bom, conseguia ser bom em Copas e ser bom também em pontos corridos, porque tinha um elenco maior, né? E não é o caso do Corinthians. Além disso, vocês tiveram um problema sério extracampo, porque era uma notícia ruim a cada dia. Você abriu o jornal, tava lá uma notícia ruim. Como é que vocês fizeram para tentar blindar, porque eu sei que não dá para fazer 100%, mas que estratégia vocês usaram para blindar esse time, entendendo que talvez não dê no ponto corrido, mas com certeza pode dar numa Copa? E foi o que aconteceu. Né? Não caiu no Brasileiro e ainda levou a Copa do Brasil. O que vocês fizeram, você como comissão técnica, para blindar esse time com tanta coisa ruim acontecendo no extracampo? Primeiro, recordando, antes da gente chegar no Corinthians, né, você faz uma avaliação inicial ali do grupo e detecta as carências. Então, a gente detectou que o elenco tinha algumas carências que a gente precisaria trazer alguns atletas. Uma grande equipe, ela consegue brigar em Copas. Um grande elenco, ele vai chegar nos campeonatos. Então, se a gente pegar hoje o elenco do Flamengo, o elenco do Palmeiras, o elenco do Cruzeiro, são clubes que estão muito mais estruturados para poderem chegar nesse tipo de campeonato. E a gente sabia que naquele momento, a gente não tinha um elenco para isso. E a gente precisaria ter esses atletas todos, né, à disposição. Então, aconteceu que a gente teve muitas dificuldades, né, durante todo esse período. Perdemos muitos jogadores importantes, perdemos Garro, Memphis, Yuri. Em certos momentos a gente tinha apenas Garro, em outros momentos apenas Memphis. Então, assim, foram momentos de dificuldade e que, obviamente, as críticas elas vieram e a gente precisa ter esse discernimento e essa tranquilidade para poder evitar com que tudo isso entre para dentro do nosso grupo. Então, eu falo isso para as pessoas, o professor também comentou até isso na entrevista de ontem, que foi um dos trabalhos mais difíceis que a gente teve na carreira, justamente por conta da instabilidade que o clube vivia. Além disso, a gente sabia também que trabalhar no Corinthians é diferente, tudo é muito potencializado, tanto para bem quanto para o mal. Em alguns momentos no domingo, você faz um grande jogo, consegue uma grande vitória. Na segunda-feira, tem uma notícia muito ruim que estoura, uma bomba, e que você, querendo ou não, acaba interferindo dentro do vestiário. Então, o nosso grande trabalho, e aí tenho que ressaltar também o Fabinho, porque o Fabinho fez um trabalho em conjunto e é difícil um diretor pegar dessa maneira como o Fabinho pegou com a gente, sabe, junto, de evitar, de blindar o nosso vestiário. Tivemos um grande profissional também no São Paulo, que foi o Rui que nos ajudou bastante. Mas é difícil nessa função, normalmente, o profissional blindar a comissão técnica como blindou e o vestiário como blindou.
Então, o trabalho do Fabinho para a gente foi fundamental para que a gente pudesse dar essa sustentação para os atletas, para que eles conseguissem realizar o melhor trabalho possível durante a semana de treinamentos e também nos jogos. Então, fico muito contente assim com tudo que o staff e a diretoria nos proporcionou para poder dar essa tranquilidade para os atletas. Ô, Luquinhas, deixa eu falar com você, já que você não responde WhatsApp, a gente vai falar aqui. O cara tá sendo campeão, tá pô. trabalhando, cara, era campeão. trocando o fala que é pneu meu do amigo. carro, Conheço ele há mandando. anos. Aí ele ganha título pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelo Corinthians. Isso não é amigo. Primeiramente, parabéns, cara. Ele sabe que depende de onde eles estão, ele sabe o quanto eu comemoro a vitória dele e do Dorival, ele sabe disso. Lucas, vou te falar, é pura verdade mesmo, eu sou testemunha, Zé Luiz aqui, o que esse cara, esse Rudy Landucci, elogia vocês dois e falou do trabalho, que é um Mas eu elogio trabalho porque é bom. contínuo. Tem um amigo meu que não é bom, eu não elogio não. Eu elogio porque é bom. Ele sabe disso, cara. A gente já conversou em vários. Aliás, eu acho, inclusive, a comissão do Dorival, né? Não só ele, como o Lucas, como a comissão, muito injustiçada em algumas análises. Eu já falei outro dia aqui que, pra mim, hoje ele é o melhor técnico brasileiro, já faz um tempo. Eu falei outro dia isso aqui. Falei que ele e o Diniz brigam ali pelo posto. Mas eu queria saber, ô Luquinhas, falando do jogo de ontem, né? Vocês começam com teórica. Porque quando a gente fala volante, parece que começa recuado. Não é essa a realidade. Mas vocês começam com 4 jogadores que normalmente jogam de volante. Às vezes o Michael até fazendo cabeça de área, colocando o Martínez para cobrir ali mais a marcação, principalmente no segundo tempo, para atrapalhar o Andrés, que para mim era o principal escape do Vasco, é o cara que fazia diferente, apesar do Ryan jogar muita bola. Mas eu queria saber, vocês deixando o Bidon um pouco mais livre, às vezes até como meia, como camisa 10, vídeo o gol de contra-ataque, o golaço que vocês fizeram no segundo tempo, a jogada dele. O que eu queria perguntar é o seguinte, quando vocês põem esses 4 homens de meia no meio, foi para soltar mais, por exemplo, um Bidu que está numa fase espetacular, o Mateuzinho, e daí até sai essa jogada nas costas da zaga do Vasco no primeiro tempo. Isso, Lucas, já foi meio... o Vasco sai muito para jogar e deixa exposta, de repente, as costas da zaga, sem o lateral. Isso foi marcado ou foi uma jogada ali do Mateuzinho, uma jogada genial dele na hora, com o domínio do Yuri Alberto? Como é que foi isso? Ô, Rudy, já que você me abriu até essa oportunidade de falar sobre o jogo de ontem, eu vou buscar um pouco mais a semifinal também, trazer ela para cá. A gente fez um primeiro jogo contra o Cruzeiro, no primeiro turno do Brasileiro, que a gente usou a linha de 4 contra o Cruzeiro. E foi um jogo que nos deu muitas referências para que a gente pudesse trabalhar na semifinal. Mas o que a gente faz no segundo jogo, aquele jogo que a gente perde de 3-0? A gente vinha jogando com linha de 5 em alguns momentos, que foi até uma maneira de potencializar um pouco mais Mateuzinho e Bidu, já que a gente não tinha jogador de velocidade no elenco, e principalmente jogador de lado de campo. Então a gente busca, nesse sistema, tentar fortalecer um pouco mais os 2 laterais que poderiam nos dar amplitude e fazer a função de que um ponta faria para nós. E aí nós vamos para esse segundo jogo do Cruzeiro, e a ideia foi, vamos trabalhar com linha de 5 esse jogo, para entender como o Cruzeiro vai reagir, e aí a gente tomar a melhor decisão, já que a gente já tem o jogo com a linha de 4, que foi o primeiro jogo, a gente tem agora também um jogo com linha de 5. E a gente foi para aquele jogo e sentiu que a linha de 5 não seria o ideal para que a gente pudesse jogar contra eles. Então a gente vem para a semifinal e aí monta a equipe com a linha de 4. E ali a ideia foi, o Garro vinha de um retorno, e a gente segurar o Garro e fazer um meio de campo um pouco mais forte, que a gente conseguisse espaçar um pouco mais a linha da frente, por isso que a gente monta 2 linhas de 4 para jogar contra eles, espaçar um pouco mais essa linha da frente para conseguir defender melhor os corredores, porque o Cruzeiro buscava também atrair o jogo por dentro para utilizar fora onde eles eram muito fortes. E aí a gente segura o Garro naquele primeiro jogo, pensando nessa possibilidade. Trazendo agora para o jogo do Vasco, a gente jogou contra o Vasco num losango, lá em São Januário, e deu muito resultado. A gente teve Guinegão e Kaique na frente, e a gente colocou o Breno para fazer essa função como meia. Então, defensivamente falando, o Breno fazendo a função de ponta do losango,
ele consegue tanto pressionar na frente, como também equilibrar nos momentos que o Vasco quebra a nossa pressão. Então, ter o Breno naquela função era fundamental para a gente por conta disso. O Garro já tem uma característica diferente. Já era um cara que ofensivamente nos daria até um pouco mais de jogo se jogasse, mas defensivamente a gente teria um pouco mais de dificuldade. Então o professor pensa naquele momento de trazer o Breno na ponta do losango, fazer com que ele pressione junto do Memphis e Yuri, então a gente teria um jogador um pouco mais de perna para fazer aquela função, e aí a gente equilibra com 3 volantes ali, com Ranieri, Martinez e Maicon, que fariam esse balanço rápido, porque a estrutura do jogo do Diniz é essa, é te atrair para um dos lados, tentar trocar o corredor lá rápido para poder retornar essa bola onde ele tem a superioridade. Então, a gente, com esse meio campo mais móvel, com um pouco mais de perna, a gente conseguiria fazer essa pressão no lado do campo e, ao mesmo tempo, quando ele tentasse tirar essa bola da pressão, se a gente não conseguisse retomar, a gente conseguiria bater rápido do outro lado e fazer esse balanço rápido. Então, por isso, a escolha do Breno. O Breno ele foi fundamental. Todo mundo tem falado muito com relação ao lance do gol, e merecidamente, porque ele faz um drible fantástico ali no Cauã. E aí, a partir disso, a gente tem a jogada de contra-ataque, a gente sai num 4-2, e aí ele consegue escolher ele consegue tomar a melhor decisão, porque ele acha o Mateuzinho, e aí o Mateuzinho conduz, espera o momento certo, o movimento do Yuri, faz o passe, e o Yuri antes, se vocês notarem, ele já olha para o Memphis, sabe onde o Memphis está e consegue achar o Memphis ali. Então o Breno ele foi não só fundamental para nós ofensivamente, porque ele também conseguiu pausar, conseguiu acelerar o jogo na hora certa, mas principalmente pela função defensiva que ele realizou para nós. Muito bom. Deu aula aí, né? Deu aula. Não, então é tão legal, cara. Eu tava pensando no Muito Bira. legal. O Bira que sempre gosta das aulas, né? E o Rude também. Não, mas né? eu sempre conversei com o Lucas disso aí, muito porque legal. eu Quando ele legal. terminou lá, ele falou assim: o Lucas falou assim, aí tocou pro Yuri, que já olhou o Memphis e tocou. Eu quase gritei: gol do Corinthians! Ô, Lucas, é o Danilo que tá falando. Deixa eu fazer um comentário aqui. Primeiro, parabéns por mais um título aí. Vocês ganharam no meu São Paulo. Queria que você mostrasse a camisa aí que você tá vestindo do Tetra. Você consegue mostrar pra gente aí, ó? Aí, ó. Olha lá. Olha lá, a camisa Poderoso Timão. Tetra Poderoso Timão. Parabéns por mais uma vitória. Aí você tem semelhanças demais, né, com o pai, né? Impressionante ver você jeito de falando, falar, o jeito de falar. Eu queria saber um bastidor agora aí de final de ano, Lucas. Ei, Como e é ano que é o... vem, já encaixa o ano que exato. Como é Encaixa. que é o Dorival agora nas festas de final de ano, em família? Vocês Danilo. conseguem... Tá vocês mó Léo Dias, hein, Danilo? não, vocês conseguem desvencilhar o assunto um pouco de futebol? Ou na mesa lá da ceia, vocês vão ficar falando de contratação, de transfer ban, de planejamento, o que você falou? Dia 5 já tem trabalho, dia 3 ou 4 já tem trabalho, né? Como é que é o final de ano do Dorival, junto do Papai Noel, Dorival e da família? Não, esquece. Não tem como. Não tem outro assunto lá em casa que não seja futebol. A família já está totalmente acostumada. Minha esposa, minha mãe, meus irmãos, eles já estão totalmente acostumados com isso. Até hoje eu estava voltando já do estádio, já até liguei para meu pai e falei, ó, precisamos marcar uma reunião com o presidente, com o Fabinho, para poder já Não começar tem a planejar, sossego, né, rapaz. o ano que vem. Porque não tem tempo, porque você volta em janeiro e ainda mais a maneira como o Paulistão ele foi conduzido, né? A gente tem, se eu não me engano, Ponte Preta, Red Bull, Santos, São Paulo, assim, em sequência. Então, vai ser um início de ano muito complicado, um início de ano muito conturbado para uma equipe que emocionalmente veio vivenciando finais já há 10, 15 dias. Então, nós vamos ter uma parada de 10 dias que você não consegue recuperar emocionalmente, não tem jeito, vai ser só um pequeno alívio. E dia 2 nós estamos já aqui em São Paulo, para dia 3 reiniciar o trabalho. E aí dia 11 você está em campo novamente e uma cobrança pesada, porque, obviamente, se você começa já não ganhando, as críticas vêm, a cobrança vem porque ninguém vai entender que você não teve as férias adequadas, que você não teve o tempo de preparação adequado.
Então, a nossa cabeça já está pensando em 2026, como vai ser, o que a gente pode melhorar no nosso trabalho, quais atletas que poderiam chegar para poder fortalecer ainda mais o elenco. Então, não tem como. O assunto, a partir de hoje, ele já é a temporada 2026. Vai, a última, vai, Faraldo. Manda. Lucas, A penúltima. boa, boa. Não, aproveitando que você já começou a falar um pouco sobre, pô, tem que marcar uma reunião com o Fabinho, com o Não presidente. tem sossego. Hoje, o que vocês têm de informação, você e seu pai, sobre a situação de transfer budget, possibilidade de contratação para a próxima temporada? Então, na verdade, assim, eu tenho poucas informações com relação a isso. O que eu sei é que o presidente vai pagar e aí, a partir disso, a gente vai conseguir fortalecer o elenco. Mas confesso que até ontem o foco total era na Copa do Brasil e apenas no que podia acontecer nesses 2 jogos finais ali. Pouco pensamos em 2026. A gente tem também os setores, né, dentro do clube que estão estruturados para isso e pensando já nisso. Tem o departamento de análise de mercado, que eu tenho certeza que o Fabinho está em contato ali com o Renan e também com as outras pessoas que fazem parte do setor e com certeza já estão planejando ano que vem. Essa semana já deve aparecer vídeo de 10, 20 jogadores aí para a gente poder dar uma analisada. Não tenho dúvidas disso, porque tem um setor responsável por isso. E o nosso trabalho até o momento era pensar exclusivamente na Copa do Brasil e poder dar essa conquista para o nosso torcedor. Ô, Lucas, rapidinho, a última agora. Além de tudo isso que você falou do calendário, tem a copinha, né? A comissão técnica de vocês tem algum tipo de ingerência na copinha? Tipo, esses nem vão porque nós vamos usar, ou esses que a gente tem pode dar uma descidinha, que é para pegar mais. Como é que funciona isso? É uma curiosidade minha. Então, a gente já tomou algumas decisões com relação a isso. A gente já enviou para o Sub-20 Tá, o Jacaré, que é o lateral direito, o Bahia, volante, e o Tomás também, volante. Esses já estão treinando lá. tá. Nós vamos segurar os outros, né, que são André, Dieguinho, Guinegão, Longo, que são jogadores que teriam idade para participar da Copinha, mas que vão ser suporte nosso agora também para poder jogar o estadual. Paralelo a isso, né, o William, que é o treinador do Sub-20, é um grande amigo meu, então eu estou em contato direto com ele. Vou estar também durante a Copinha. A subida do Guinegão, ela passa muito por isso, né? O Guinegão é um jogador que a gente já vinha observando desde a Copinha passada e foi criticado em algum momento. E ainda assim a gente confiou, apostou e trabalhou bastante. Todos esses meninos que eles subiram, o Guinegão ele ficou 2 meses trabalhando, o Dieguinho ele ficou 3 meses trabalhando antes de terem a primeira oportunidade. A mesma coisa com o André, que é um jogador que ninguém falava no Corinthians, ninguém conhecia ainda, e ele subiu e veio fazer alguns treinos, e a gente já olhou de uma maneira diferente para ele, e falou, esse menino tem qualidade, pode estar aqui no nosso grupo. Uhum. E aí a gente foi trabalhando eles, trabalhando a cabeça deles, porque também é um momento complicado para esses meninos que saem de uma realidade, né, de um sub-20 e vêm para uma realidade de um profissional que é totalmente diferente. Então eles estão olhando para cima e vendo Maicon, vendo Memphis, vendo Romero, vendo Yuri, Garro, e de repente no dia seguinte esses jogadores passam a estar frequentando o mesmo vestiário do que eles. Então é uma preparação que ela não é só uma preparação técnica, tática e física também. O Dieguinho, se pegar o tanto de massa muscular que o Dieguinho ganhou em 2 meses de trabalho da nossa preparação física e da nutrição, e não só nesses aspectos, mas também mental. Tem toda essa preparação mental que a gente faz com esses meninos e ensinar para eles, porque num dia, né, eles são a solução dos problemas e no outro, de repente, esses atletas já não servem, que foi o que aconteceu com o Yuri durante toda a passagem dele no Corinthians. E antes do segundo jogo agora, nós somos muito criticados por, de repente, não ter tirado o Yuri do jogo,
e só quem está ali no dia a dia, só quem realmente entende as capacidades do atleta e que o atleta ele não é descartável. O atleta, ele tem todo um processo, tem todo um trabalho que você não descarta a partir de um momento ruim que o atleta tem. E além, obviamente, das características do jogo que também exigiram que o Yuri ficasse ali naquele primeiro jogo. E aí você dá confiança, você mostra para o atleta a importância dele, e aí o Yuri vai e dá toda aquela resposta no jogo de ontem, sendo fundamental para a nossa conquista, com um gol, com uma assistência. E estão tentando passar isso também para esses atletas do Sub-20. Queria agradecer demais, Lucas Silvestre, auxiliar técnico de Dorival Júnior and Filho and campeão da Copa do Brasil 2025 no Corinthians. De novo! E eu vou te Desculpa, falar, a gente vai levar ele ainda na Kings League pra ver o deck. Porque eu acabei de ver que ele fez uma pergunta da Kings League pra mim. Vai ele e o Dorival, eles vão no treino um Olha que dia. legal, é isso. Dá moral pra Leva nós. lá. Tô Vamos lá, convidado. Lucas, vamos É lá, divertido, verdade. vai lá, Lucas. Vai ser muito Lucas, bem-vindo. cara, parabéns. Descanse se for possível, mas aproveite esse momento, que é um grande momento. Muito obrigado. Palmas pro Lucas. Boa, Luquinha. Parabéns, Questão Lucas. de aplaudir as pessoas que Parabéns. passam aqui. Muito, muito obrigado, viu, Que Lucas? isso. Eu agradeço novamente a oportunidade, um prazer poder falar com vocês, falar um pouco mais sobre o trabalho também, sobre o que foi o jogo, que foram, né, esses últimos dias nossos. E realmente é um prazer enorme estar com vocês. E, Rudy, você vai pagar o jantar? Eu vou ter que pagar. Vai ser só pra eu Ele só, entender. você manda uma mensagem e fica 2 meses sem responder. Só Ele pra eu responde um me negócio que eu nem preparar. sei o que tinha falado. Só para eu me Vamos preparar. jantar. Eu vou hoje, ó. Eu vou te chamar depois. Grande, Lucas. Obrigado, Lucas. Gente, obrigado. Valeu, Valeu, muito valeu. bom. Obrigado muito bom. mesmo, aí, valeu. Obrigadão. Então, É. é aquele negócio, né, que a gente tava falando. A gente não sabe a pressão que a pessoa sente lá. E ele na enfim, posição de né? filho, além de fazer Babado. parte da comissão. Muito E não bom. tem Deve ser uma- sossego, vocês viram ele falando? Não tem Não tem sossego. sossego. Não, O mas trabalho esse deles, calendário, cara, é tem o como, calendário maluco. como. Agora, final de ano, todo mundo dá aquela respirada, daquela Não dá relaxada. Eles não têm tempo, cara. Não Ele tem tem uma tempo. filhinha nova, cara. Pequena. Ele não tá conseguindo, coitado, ver a filha Não crescer. consegue, É, cara. Não tem sossego. E a pressão, né? É o que ele falou, o Campeonato Paulista começa daqui a pouco, pressão pra ganhar. Não, de e vai novo. ser o campeonato mais difícil dos últimos tempos. Vai. Eu vou colocar, então, o torneio a agenda dos torneios, de tudo. Que tal? Ah, temos isso. Gostou da ideia? Bora. Foi Taca bem. aí. Põe ao arte, vivo aí, gente, Zé. ó, o que vamos ter para 2026. Quer ver? Vou Calendário? mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu coloco a arte. Em 3, 2, 1, tá lá. Estaduais. A gente colocou uma data, 11 de janeiro até 8 de março. 11 de janeiro é o que começa o Paulista, tá? Tá. Há regionais que são um pouco diferentes, mas só É. para ter uma base. Aí o Brasileirão, olha lá, encavala do dia 28 de janeiro até 2 de dezembro. Meu amigo. Tá? Copa do Brasil, 18 de fevereiro até 6 de dezembro. Ou seja, vai repetir o que aconteceu, que a Copa do Brasil fica uma final depois. Depois. Mas a primeira fase, Final a maioria única, dos hein? times aqui que a gente tá falando. Mas que é não vão. legal. E final única, né? É final única, Final bem única. lembrado, Esse Dandan. ano é final Verdade. única. Que eu A acho que é partir melhor. É? de 26 é uma final só numa A cidade. princípio, estão sede. falando em Brasília. A Brasília, princípio, tão Mané falando. Garrincha, né? É. Independentemente de quem esteja, tá? Libertadores, começa 2 de fevereiro, vai até 28 de novembro. Essa é a pré-Libertadores, né? É uma fase ainda antes do que os brasileiros vão É. entrar. que os brasileiros entram, né? Sul-Americana, olha lá, Dandan. 3 de gente, olha lá. março até Aí, ó. 21 de Olha lá, novembro, tricolor. tá? E o grande evento do ano, que é a Copa do Mundo, 11 de junho até 19 de julho. Então, por conta, a exemplo do que aconteceu esse ano com a Copa do Mundo de clubes, nesse ano que vem tem a Copa do Mundo de seleções, então o calendário fica mais maluco do que o normal, né? É, mas aí os Cheio. clubes brasileiros todos vão descansar pelo menos essa época, porque na É, Copa do Mundo de Clubes, uma 4 pausa. não É verdade, descansaram. 4 não descansaram, encavalou, lembra, É. todo o campeonato. Mas eu achei legal, acabou que essa, vamos chamar de improvisação, que foi o Campeonato Brasileiro, eles trouxeram para trás e levaram a Copa do Brasil para frente, acabou valorizando os dois, É. né? Exato. Teve tempo para cada um. Tem um tempo para cada um, e o assunto hoje é a final da Copa do Brasil. Seria a final de tudo, né? Estaria É. tudo junto, a gente estaria Embolado aqui aí no meio. comentando. Agora, se o Flamengo tivesse ido para a final da Copa do Brasil, eu queria ver quando ia ser o jogo. Porque encavalar com o O Mundial. Mundial, como é que eu jogo? É.
Ó, antes da gente terminar, eu queria falar que esse é o Joga nas 11, é o último desse ano. Também gostei. Gostou, não? Vai ser legal. Ó, então a gente entra em férias e a gente volta com esse calendário aí. Quer dizer, o primeiro jogo é dia 11, o Joga volta no dia 12, tá? Já repercutindo a primeira rodada do Regional, no caso nosso aqui. O Paulistão, como o Rudi bem disse, já mais de uma vez, é um Paulistão diferente. Né? Você viu aí o Lucas, o Silvestre, inclusive, falando, ó, a gente pega a Ponte Preta, pega a Red Bull, Bragantino, quer dizer, mano, Nossa já Senhora. começa levando tapa na orelha, né? Então, vai ser um Paulistão muito diferente, muito competitivo e perigoso para os grandes, tá? Quem vai ganhar? E tem a Copinha. Tem a Copinha no meio de tudo isso? Na Record Plus. Isso, Vai ter. vai passar a Copinha. E aí, quem é campeão Eu acho que paulista? o O Mirassol. atual campeão, pô. Entra como favorito. Corinthians, Mirassol, agora é o Dandan. certo. São Paulo Futebol Clube vai renascer das cinzas, é a fênix do futebol paulista. Ó, Júlio Casares termina como presidente esse ano? É Rapidinho. difícil, eu acho que pique, termina, né? eu acho que termina. pique. Eu acho que termina. pique. É. Eu acho que ainda termina. É qualquer mudança ano que vem, né? Eu acho que o ano que vem, sim, tá talvez alguma mudança aí. Esse ano segue lá e pra tirar vai ser muito complicado. Tá. Enfim. Gente, queria agradecer demais você que sempre ficou com a gente aqui no Joga nas 11, no R7, no Record Plus e também no canal Desimpedidos, te convidando para o ano que vem. Ano que vem, tamo junto, todo mundo e misturado como sempre, tá? Valeu, gente. Valeu, Rudi. Bebê. Valeu, Lucas Faraldo. Uma Valeu, honra, hein? Dandan. Brigadão, meu velho. Um ano aqui, hein? Valeu vocês aí, hein? Tá? Muito obrigado. Zé Luiz, olha eu aqui. Gostou? Abraço pro Cadu. O Trevelin. Zé Luiz les diz, beijo, boa tarde. Tchau, gente. Valeu.